você está entrando na área de transferência da Gigahertz. Esse é o 479º episódio aqui do podcast, que conta com o patrocínio da Firmou Consultoria e com o apoio dos nossos mais detensos clientes Platinum que nos apoiam lá em gigahertz.fm/apoio e que estão acompanhando já a edição sem edição, quase meia horinha aqui de episódio extra, há 20 e poucos minutos, tá? Não, ficou abaixo de 25, então não é quase meia horinha. E eles já ouviram aí um papo sobre Copa do Mundo, AirBuddy 3 e nossas expectativas e experiências com agentes de IA. Eu sou o Guilherme Rambo, junto comigo aqui estão Marcos Mendes e Giva, tudo bom? Olá, tudo beleza? Olá, tudo certinho. Tudo certo. Eu quero saber quem é que está testando o app Neocolors, porque nós recebemos aqui do Ricardo Kuster uns promo codes do app. Inclusive eu ajudei ele lá no comecinho, ele contou aqui que eu lembro que a gente fez umas sessões de mentoria e eu dei uma mãozinha com o app, e é um app muito bacana. E aí ele contou aqui que ele lançou o app, deixou uns 2 anos parado, mas acordou com o Liquid Glass, e que era originalmente para criar paletas de cores, mas o app agora evoluiu e exporta fundos de tela muito loucos, aplicando filtros e efeitos. Eu já ganhei um código, então não precisa código para mim, mas ele mandou 2 aqui pra gente, 3 pra galera. Não sei se a gente vai distribuir os 5 ou se a gente vai pegar os 2, mas vai ter aí nas notas do episódio os promo codes do Neocolors, que tá bem bacana, dá pra criar uns wallpapers bem legais com ele. Eu vou, é claro, doar meu código pra vocês, pra quem quiser, que vocês vão fazer mais uso do que eu. O app é lindo, é super legal, vale a pena todo mundo dar uma espiadinha, mas que vocês não peguem o código pra conhecer, baixar, quem sabe vocês assinam ou compram. Muito legal, curti, parabéns pelo Ricardo, não só por ter feito o app, mas também por ter mandado aqui uns códigos pra gente. Muito bonito mesmo. Uma das primeiras coisas que eu comentei quando ele me mostrou o app, quando ele me chamou lá pra ajudar ele, foi que eu gostei muito que o app é diferente. Ele não é um app padrão Tab Bar, iOS, né, vanilla, mas ao mesmo tempo, quando você usa, você sente que tá usando um app nativo. E isso não é fácil de fazer, mas o Ricardo é um bom designer, então ele conseguiu atingir esse objetivo. Realmente bem bonito. Eu tô impressionado com os papéis de parede que ele gera aqui. Eu acho que o meu eu vou ter que usar meu código. Pessoal, desculpa. Tá mas certo. acho que o meu eu vou usar. Esse tipo de app é bem aquele que a gente brinca no Olá Mundo, que é um fidget spinner, que é... Você exato. começa a brincar e vai mexendo. Eu abro às vezes quando eu tô de bobeira, assim como aquele app do Tintopia, do Boom, que é de fazer os degradês também. Adoro mexer com isso. Pra quem gosta de design e é meio inquieto, é legal ficar brincando com esses apps. Eu gostei no exemplo do wallpaperzinho que é meio, não é bem fractal, mas tem uma textura, parece uma tinta ressecada e craquelada, assim, que tá junto no degradê, achei bem legal. Eu acho que o termo técnico é posterizado, que é tipo, é um pixelado, mas não um pixelado bonito. Isso é meio mosaico, bem legal. Boa, agora sobre espumas de Quiet Comfort 35, uns nichos bem curiosos que a gente se insere aqui. O Ismael Cunha falou pro Marcos: uso um QC35-2 e tive o mesmo problema com as espumas. Eu uso eles todo dia e noite e elas são muito confortáveis e duráveis. Buscando muito, achei uma marca e modelo que funciona bem no AliExpress. É a espuma do fabricante Misodico, ou Misodico, sei lá como é que fala isso, modelo Cooling Gel. Tenho um que uso há 5 anos e outra espuma que está com 1 ano de uso. Tem uma cinza e uma azul. Recomendo esse modelo, pois os outros da mesma marca acabam esfarelando igual aos originais. Vou dar uma olhada. Eu prefiro que ele isole, porque se é o Cooling Gel, eu suponho que o benefício dele seja manter ali, né, geladinho na orelha. Eu vou dar uma olhadinha nas outras opções, porque eu prefiro que seja o mais próximo do comportamento padrão do Quiet Comfort 35. Quando ele tá novo, é uma espuma que ela é firme e isola bem, né? Eu não sei se o Cooling Gel foi feito com isso também em mente, né? Senão ele chamaria
é firme e isola bem. E não cooling gel. Mas eu vou dar mais piadinha. Obrigado pela dica, porque tá na hora. Essa aqui tá triste. Ela ficou triste rápido. Tem que ver também o quão cooling é o cooling gel, porque eu particularmente não gosto muito da ideia de colocar um fone gelado no ouvido. Ainda mais agora que no inverno, imagina você deixa o fone parado ali, daí vai botar e... né? Parece que congela as orelhas. E eu lembro que eu comprei uma dessas esponjas também, essas espumas, né, no AliExpress pro meu fone do PlayStation. E, por incrível que pareça, também durou mais do que o original. Eu não sei porquê, mas ele durou bem mais do que o próprio original do fone. Então, vai entender, né? E ainda sobre a questão dos fones, mas de outros fones, o Vitor Rodrigues falou sobre os fones comentados no último episódio. Eu tenho um Sony WH, uma senha, desde 2018. Amo o som e a bateria dura muito, só peca por ser micro USB e tive que trocar as suas espumas também. Mas essa semana eu comprei um Galaxy Buds 3 Pro e que evolução, o cancelamento de ruído é excelente, o modo transparência funciona de verdade e o microfone deu um salto na qualidade nas reuniões de trabalho. O pessoal me ouve super nítido, valeu muito a pena. Inclusive ouvi o podcast de hoje voltando de ônibus de São Paulo para Volta Redonda com o cancelamento no máximo. Uma paz isolar o barulho do ar-condicionado. Realmente, Vitor, é uma paz. Cancelamento de ruído é vida. E de São Paulo a Volta Redonda são umas boas 5 horas. Talvez. 4 meses, 5. Então, use bem o cancelamento. Eu voltei do Rio pra São José, que é basicamente a mesma coisa, né? Porque... verdade. E foi... Também usei com um belo cancelamento de ruído. A viagem inteira foi um alívio. Então, entendo bem. Eu tenho o XM4 e eu acho ele uma baita evolução. Ele é bem comparável com os AirPods. E depois que eu comecei a usar, eu, por exemplo, não consigo mais viajar de avião sem usar os fones de ouvido. Parece não dá. Bobeira, mas hoje, quando eu entro no avião, a primeira coisa que eu coloco é o fone e desativo o modo mundo. O modo mundo é ótimo. E eu tô começando... Eu não checo saúde de bateria, nada assim, mas eu tô começando a notar que o alerta de o barulho mais triste do mundo do fone de ouvido, quando começa a ficar sem bateria, ele deu, sei lá, umas 2 vezes no último mês, assim, não costumava dar. E eu não mudei muito os meus hábitos de fone de ouvido, dos AirPods, né, dos AirPods Pro. Então, acho que eles vão começar a regar em breve. É uma pena. É preciso lançar logo com câmera pra eu poder, na hora que eu comprar esse de uma vez. Que tristeza. Eu tô bem curioso sobre esse de câmera, sem querer entrar no assunto e já entrando, tô curioso pra ver como que eles vão justificar a questão de quem tem cabelo comprido. Tipo, tá, se você tem cabelo comprido... Verdade. Não pode usar, basicamente. Porque tem que ter alguma explicação, né? Não sei. Ou simplesmente vão ignorar que existem pessoas de cabelo comprido. Cara, eu acho que sim. Eu acho que é, sei lá, sendo... Não é maldoso, mas vocês vão entender o que eu quero dizer, tá? É que nem a pessoa que, se não tiver braços, vai usar Apple Watch no tornozelo ou não usa. Ou a pessoa que, sei lá... Não, sim. Mas é que ter cabelo comprido não é uma deficiência mas... relativamente rara. Não é comum a pessoa não ter a mão, né, o braço. Enfim, pessoas de cabelo comprido existem aos montes. Sim, mas é que assim, eu só consegui pensar em coisas que envolveriam acessibilidade. Você não consegue falar com a carangueja porque você é mudo. Não dá, né? Você agora tem texto, sempre tem alternativas. Vai ter alternativa pra esse? Não sei, né? Que nem usar os óculos com um chapéu que cobre a câmera. Você não vai conseguir usar o benefício da mesma forma. E acho que teria que usar com o cabelo preso, atrás da orelha, esse tipo de coisa, né? Que sempre vai ter, eu uso gorro. Você tá cobrindo a câmera com o gorro. Você não vai conseguir usar a câmera, porque ela tá coberta com o gorro. Você escolhe o que você quer fazer. Então, acho que vai ser meio por aí. O principal desafio vai ser muito mais convencer as pessoas a usarem de partida, ou tirar o estigma social de alguém estar usando isso de partida, do que esse cabelo comprido é o menor dos problemas que usuários e a própria Apple vão enfrentar de sei lá, resistência a esse fone de ouvido. Mas a câmera seria algo mais como infravermelho, né? Ou seria... não necessariamente seria uma câmera. Então, se eu fosse chutar, eu acho que ela não vai nem chamar de câmera. Ela vai chamar de XYZ de saúde e é isso. E aí, não duvido que ela tenha alguma forma mágica de usar o infravermelho através do cabelo. E ela vai mostrar alguém usando o cabelo
na frente, senão todas as pessoas na propaganda vão estar com o cabelo preso e vai seguir a vida. Mas eu acho que ela não vai usar o nome câmera, seria muito chamativo, né? E privacidade seria terrível. Eu tenho pensado exatamente nisso, porque isso volta para uma coisa que eu vi uma vez o Johnny Ive falando de um concurso de lancheira para crianças. As crianças desenhavam uma lancheira, faziam o design, e a melhor lancheira ia ganhar. E aí ele falou, cara, a premissa desse concurso já tá, assim, se você falar lunchbox, você já direciona a fazer box, quando você não é um concurso de design, né? Ou era uma criança, é a criança que falou de lunchbox. Então é assim, se você não chamar atenção pro fato de ser uma câmera, se você falar que é um world sensor, que nem o Face ID, ele é uma câmera, mas não é, porque ele projeta os pontos de distância, blá 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 blá. E eu sempre lembro do Rambo fazendo o Rick Roll com... Ah não, o Rick Roll você fez com o motorzinho, né? Não foi com nada com o Face ID. O Face ID você conseguiu craquear pra mostrar a câmera pegando. Uhum. Então é isso. Não chamar atenção pro fato de ser uma câmera, porque não vai ser uma câmera do jeito que a gente tá acostumado a usar a câmera. Vai ser o que eu falo sobre... Como é que eu chamava? De computação contextual. Uma coisa assim. Quando eu falava sobre... Há 2 anos, como era inevitável a Apple fazer um AirPods com câmera, porque isso ia ser óbvio que ia ser o melhor jeito de você botar IA pra saber o que você tá vendo, o que você tá pensando, o que você tá pensando não. Mas o que você viu, o que você falou, por onde você passou pra recuperar isso depois. Era óbvio que tem que ser isso. Mas, não vai poder chamar de câmera. E vai ser, né? Eu tenho lance de talvez vai ser uma grande angular. Infravermelho eu não sei se seria muito útil pra muita coisa, porque isso é pra capturar texto, o que você viu na tela, aqueles exemplos que a Apple dá, né? De, você olhou na rua, tem um pôster no lambe-lambe no muro, você tira a foto do pôster e aí adiciona no seu calendário. É isso, é tirar esses atritinhos, né? Então não sei quanto infravermelho eu conseguiria fazer isso, mas que vai ser uma câmera não pra sair tirando foto com a orelha, isso é. Até porque como ela vai lançar em algum momento no futuro muito próximo o óculos, e esse óculos vai sim ter uma câmera, eu acho que nesse ponto ela vai querer destacar a qualidade absurda e tudo mais, e em algum momento ela vai falar de privacidade. Eu quero até... Vai ser bem interessante ver como ela vai unir as duas coisas, né? Porque, querendo ou não, um óculos com uma câmera é uma quebra de privacidade absurda para outras pessoas, né? Então vai ser bem interessante ver isso. Eu acho que ela vai querer usar como se fosse um LiDAR ou algo parecido, assim, e, enfim, em cima disso ela tentar trazer os benefícios para as pessoas. Assim, por mais que talvez ela precise de uma câmera para ver melhor os detalhes, né? Como você falou de leitura ou algo parecido, eu não sei se ela vai conseguir isso com um fone. Toda vez que eu vejo esse rumor específico sobre isso, eu fico pensando, nossa, como é que a pessoa conseguiria, usando um fone, ter a capacidade de, entre aspas, né, de ver um texto. Mas eu acho que é mais perto de um LiDAR do que de uma câmera em si. E aí, realmente, eu penso num nome bem Apple-like para ela usar nesse fone. Penso sempre vai ter alguma coisa a ver com o mundo e com o contexto, de alguma forma. São os benefícios, né? E como já existem os world models que funcionam do outro jeito em relação ao Transformer, para poder sacar também o conceito do que representa lá no vetor, o que é, e não só os tokens. Acho que vai ser mais por aí. Vamos ver. Muito bem, agora falando sobre os fones Cuba, o Jonathan Silva falou o seguinte: tenho um e a qualidade é muito boa, especialmente do microfone. Comprei para fazer entrevistas para os Estados Unidos. Dito isso, não consigo usar por muito tempo, a minha orelha dói a beça com ele. Aí hoje só uso nas reuniões mais importantes, que não quero que o meu accent atrapalhe muito, ou não quero arriscar instabilidade nos AirPods, que acontece um bocado, e tenho o Pro 3. Fone grande tem dessas coisas, né? Os próprios AirPods Max eu não consigo usar por várias horas, assim. É o tempo de gravar um podcast no máximo. Esse é o meu maior problema com todos os fones, quando ele aperta muito a orelha, né? No último episódio eu comentei do Beats e infelizmente ele tá encostado, porque eu adoro esse fone, eu acho ele lindo e adoro o áudio dele, mas enfim, eu não consigo usar por mais do que meia hora. E trabalhando aqui eu fico muitas horas com o fone, porque eu escuto música, vejo vídeo no YouTube, então é bem comum eu ficar horas com o fone de ouvido. E aí esse seu review agora me deixou um pouquinho em pé atrás. Eu gostaria muito de poder testar um pouquinho antes de seguir com ele, porque realmente é um fone que eu acho muito bonito. Eu acho ele
bem interessante, até por ser de uma marca brasileira, né? E eu acompanho o canal deles, então eu tenho muita curiosidade, mas meu medo é realmente ficar muito tempo e começar a ter problema. Então, Cuba já sabe, né? Fala com o Arthur, manda um fone Oxe, pra ele quem testar dera, e dar as impressões. Todo mundo ganha. Aceito. Aceito bastante. Essa é a minha maior resistência a mudar mesmo de fone de ouvido. Uma delas, né? A principal é técnica. Eu falei semana passada sobre como eu tô acostumado a escutar, revisar, né? Tratar áudios com o perfil desse fone de ouvido. Mesmo que ele não seja já tão bom quanto um fone novo, é o padrão que eu tô acostumado. Se eu mudar o padrão, muda o resultado, né? Sim. Mas isso esse aqui já assim, se tem uma coisa que já tá moldada pra minha cabeça, esse fone de ouvido, né? Tô usando todos os dias há 10 anos. Então a espuma já... Precisaria trocar? Talvez. Né? A que vai no arco ali em cima da cabeça, mas... E ele é muito... Desde o começo, serviu muito bem isso de não apertar a orelha. Quando aperta, assim, eu falo que dói agudo, sabe? Aquela dorzinha... Sim. Então, quando não rola... E esse aqui eu tenho que... Eu já aprendi, né? Qual que é... Tem uma diferença de cada um dos lados, tem preciso deixar num nível de aberto, assim, pra ficar bem do jeito que eu gosto. Mas cada fone é de um jeito, né? Tem uns que, aparentemente, de fábrica, já são mais fechadinhos mesmo. Inclusive, a gente tava falando eu uso o fone da Sony, eles lançaram o XM6 essa semana. É uma versão mais premium. Inclusive, eles fizeram parceria com essas gravadoras que ganharam Grammy pra conseguir modular o som melhor. Então, assim, tá cheio de detalhezinhos e, obviamente, o preço também subiu. Agora é $649. Então é mais caro do que exato, mais caro do que o AirPods Max. Mas acabaram de lançar uma versão um pouco mais premium. Se quiser tentar esse fone também, vende. Mas tá aí, Sony, vem falar comigo, lançado. manda exemplo. É verdade. Não, é meio caro. Inclusive a bolsinha deles agora parece literalmente uma bolsinha, né, para carregar o fone. Ele vem com uma alça na parte de cima, onde seria a alça do fone. Eu achei bem bonitinha até, engraçadinha, mas nossa, quando eu vi o preço deu até uma dor no coração. O formato dele é bem bonito. Eu gosto mais desse estilo do que dos próprios AirPods, assim. É mais um coquinho mesmo. Exato. Sabe? E o próprio... curvatura dele e o chanfro, não o chanfro, mas o formato da parte lateral e o jeito que ela encaixa bem na parte curva toda, do coquinho mesmo. Tô caçando aqui pra ver como é que é a bolsinha de levar. Achei. Tem... É a bolsa padrão, né, de fone de ouvido mais high-end, assim, costuma ser esse... Então, é porque o meu, por exemplo, que é o XM4, veio com uma bolsa muito feia. Tem um jeans, um materialzinho de jeans que eu acho bem bonito, só que é uma bolsa gigantona, super grande de carregar na mochila. Tanto que quando eu viajo, eu não vou com ela, porque é ela e na mochila inteira, acabou. E eu geralmente levo um monte de coisa na mochila, então eu acabo desistindo de levar ele dentro desse pacote. Mas esse novo não, esse novo parece menorzinho e tal, enfim. Achei bem bonitinho também, como você falou, né? Esse formato dele, ele parece mais bem acabado, né? A bolsa do Quest Comfort 35 eu não usei pelo mesmo motivo. Ela era enorme e ocupava todo o espaço da mochila. Então, como ele já é uma coisa mais... Ele já é dobrável, bonitinho, ele já dá uma compactada quando você dobra, deixando num cantinho seguro, enrolado um moletom, sei lá, já fazia o mesmo trabalho, mas eu não podia usar a bolsa se estivesse com frio. Então já ficava mais fácil de aproveitar esse espaço. E também sobre o Cuba, o Alisson Menezes confirmou aqui, Arthur, o que você estava preocupado, e ele falou que aperta bastante e eles indicam abrir um pouco mais usando a própria caixa deles, algo totalmente contornável. E ele falou que tem o modelo Disco 2 Pro, Disco 2 Pro, Disco 2 Pro, não sei que idioma eu estou falando, é muito tarde. Em português, né? Empresa brasileira, então acho que pode ser Disco 2 Pro. Eu tava falando, daí eu pensei, não, mas a empresa é brasileira, então Disco 2 Pro, é isso aí. Boa, é só a Cuba mandar então pra gente testar que a gente chega a essa conclusão também. E agora, sobre o trabalho de intérprete, o Edelmar falou: primeiramente, gostaria de agradecer pelos elogios à minha profissão. Realmente é um trabalho que demanda muito treino e estudo, e nem sempre a gente acaba sendo reconhecido, até porque numa conferência estamos sempre lá atrás, escondidos dentro da cabine. Sobre o Logan, seria desafiador porque, apesar dele ter uma pronúncia e sotaque bem claros, ele não dá pausas entre as frases, e isso deixa o nosso trabalho mais complicado.
principalmente o meu estilo de interpretar, que é tentar resumir o mínimo possível o que está sendo dito. Eu já participei 2 vezes do podcast do Vilela, o Inteligência Limitada, no Festival Geek, chamado Imagineland. Imagino que vocês já devam ter visto, mas são entrevistas que ele faz com convidados estrangeiros e eu faço a tradução em tempo real, tanto para o inglês quanto para o português. Ideal seria ter 2 intérpretes, mas eu faço sozinho mesmo. É bem difícil, mas vem dando muito certo. Não precisam ler no ar, já li. Se o Marcos quiser mais informações e detalhes, manda um e-mail e a gente conversa melhor. Ficaria muito feliz e honrado se pudesse contribuir com o meu trabalho com vocês. Muito bacana, Delmar. Eu já vi esses conteúdos do Inteligência Limitada, eu vi já alguma coisa que era interpretado e eu lembro que eu fiquei chocado. Porque realmente é muito rápido. E, cara, fazer pros 2 lados, português, inglês, português, é bizarro. Parabéns de novo. Nossa, essa troca de contexto ao vivo é admirável mesmo. Assim, o jeito que ele tá falando isso porque foi semana passada, retrasada, a gente comentou do episódio com o Logan Kilpatrick, que é do Google, que trabalha na divisão de IA do Google. A gente conversou com ele no IA Sob Controle e ele mandou um e-mail falando sobre, né, a parte de conversar com ele em inglês, etc. E a edição do podcast, talvez isso possa ter enganado um pouquinho a fluência do Logan, porque quando eu edito, eu tiro as pausas para dar uma fluência. Eu sempre penso, né, se eu deixar... A pessoa fala, ela faz uma pausinha, ela continua falando. Se eu tirar essa pausinha, sem descaracterizar o que a pessoa está falando, se a pausa é o objetivo, eu mantenho. Se não, eu tiro, porque eu fico pensando no agregado de milhares de segundos por milhares de pessoas, vidas humanas sendo gastas com silêncio, né? Pra você ter uma ideia, a gravação aqui, na edição sem edição do IA Sob Controle, do ADT... Eu pego as nossas faixas, eu junto, eu tiro os silêncios, é a única edição que tem na edição sem edição, e a gente publica. Geralmente, dá uns 10, 12 minutos de silêncio que a gente tira. E não tem grandes pausas aqui durante a gravação. Mesmo assim, é muita coisa, né? Então, isso dá um ritmo, né? Então, isso pode ter enganado um pouquinho ali da fluência natural. Não me lembro muito bem como é que o Logan falava na vida real. Teve até uma pessoa aqui, uma entrevista que eu compartilhei com o Rambo esses dias, era uma pessoa que ela falava de um jeito bastante pausado, e essa eu precisei dar uma apertada porque não eram pausas dramáticas ou que eram parte da comunicação, eram só pausas, né? Então eu tirei, e é isso também, né? Você ganha uns bons, um papo de 1 hora, geralmente você ganha uns 8 minutos, assim, tirando as pausas, mas... Assim, você tendo falado isso, querendo fazer pausas, isso significa que se for porque eu tirei, ficou natural o suficiente para não parecer que tava tudo picotado. Mas isso de interpretar em evento, tem uma coisa que eu sempre penso, você pode até falar sobre isso, Delmar, manda pra gente follow-up. O assunto específico do evento. Porque se te contratam numa conferência sobre cachorros, vão usar um bando de termo que a gente não usa no dia a dia, né? Ou numa de saúde, por exemplo, né? Para falar sobre princípio ativo de medicamento, sintoma, termo técnico, né? Isso deve ser muito... Tudo bem, você pode até estudar antes para saber mais ou menos se ambientar com os termos todos, mas você não tem como saber o que a pessoa vai falar na hora ali, extemporaneamente, vai dar um exemplo de alguma coisa, um termo, e aí, né? Teve no Oscar desse ano, eu fiquei pensando muito nisso. Teve uma sequência que o Conan O'Brien, lá pra apelar aqui pros jovens que estão vendo o Oscar, é muito doido quando você tenta when your host maxing to get some não sei o que, and there is... E usou um bando de termo que a juventude americana tá usando. Eu falei, cara, quem tá fazendo a tradução ao vivo disso... Desafio. A não ser que tenha recebido o roteiro antes, como que você traduz um negócio desse, né? Então eu sempre penso isso, assim, termos técnicos específicos pra evento, coisa ao vivo. Se for pra contratar pra você entregar amanhã a tradução, tudo bem, você consegue dar um jeito. Mas ao vivo, tem que sambar, bem legal. Termos técnicos são difíceis e aí você pega também, né, você nesse exemplo falou muito de gíria. Cara, eu nunca me esqueço, a gente fez um evento, era Enes Brasil lá, que era galera de Apple, e aí o meu amigo Bonates, que na época era meu colega da firma, um abraço pra ele inclusive, ele é muito carioca, e a palestra dele foi super relax, assim, e falando com muita gíria, muita mesmo. E eu lembro que eu só ficava pensando, cara, como que o tradutor tá traduzindo isso? Meu Deus!
Mas deu tudo certo. Supostamente todo mundo entendeu tudo, então deu certo. Você falou de termos técnicos, eu geralmente na CCXP eu fico acompanhando, até de curiosidade, a legenda. Porque a galera vai traduzindo em tempo real e tem algum, por exemplo, anime ou alguma coisa de filme muito nerd, assim, que tem coisas muito específicas, termos específicos. Você vê que às vezes a galera traduz ou traduz errado, aí a gente ri, né? Porque fala, cara, a pessoa realmente não conhece aquilo ali, tá tudo bem, faz parte. Não tem como a pessoa que tá traduzindo saber aquilo ali. E aí eu fico pensando, cara, que louco, né? Porque a pessoa tem que traduzir tudo no evento nerd gigante, que nem a gente que acompanha todo o conteúdo vai saber de tudo, imagina a galera que tá traduzindo, né? E é bem comum você olhar assim pra tela e ver alguma tradução errada ou alguma coisa que não deveria traduzir. É bem complicado. Eu respeito bastante essa galera. Tem um lance que, quando é um conteúdo pré-definido, tipo uma palestra, que nem no caso quando eu palestrei no Japão, eles pediram um outline da palestra, né? E aí, quando eu fui conversar lá com o pessoal de tradução, eles já tinham extraído, digamos assim, os termos técnicos que eles sabiam que não era para traduzir, mas tem um detalhe que lá também eles contrataram um pessoal que é especializado em conferência técnica. Então eles já têm provavelmente uma sacada de tipo, não, isso aqui eu sei que é um termo técnico que não é para traduzir. E rolou essa reuniãozinha antes para conversar. Então acho que depende muito do evento, né? Mas quando é, sei lá, um evento pop, cultura pop, com entrevistas, não tem como combinar com antecedência, né? Então é complicado mesmo. E o volume de conteúdo é muito grande. Você sai, às vezes no mesmo dia, você sai de Marvel pra, sei lá, anime, e depois volta pra um filme genérico. É muito louco. Eu não consegui lembrar onde foi que... Eu até reclamei disso aqui. Devia ser na HBO, que HBO tem as legendas que são pavorosas, que tem o termo tenure, né? De quando a pessoa ela é contratada pra ficar ali, o trabalho da vida inteira, basicamente. Ele tem faculdade, coisa assim, né? Especialmente universidade lá. E a traduziram como trabalho de 10 anos. Que de tenure. Ficou 10 year. A pessoa achou que era de 10 years. Aí a vaga de tenure, e a vaga de 10 anos. Consigo trabalhar. Meu Deus do céu. Quem depende só disso pra conseguir sacar o que está acontecendo, vê outra série. Outro filme, não lembro o que era. Mas o Matheus até comentou aqui, né, que também chama atenção o reverso, que teve um episódio de uma série que ele viu lá a legenda, cada um com seus corres. Eu acho muito divertido quando eu vejo a adaptação, assim, que a galera faz, mas também me chama a atenção esses errinhos que o Mendes mencionou, que são relativamente frequentes. Eu gosto quando é bem feito, essas adaptações culturais e idiomáticas, especialmente com gíria, porque gíria não tem jeito, né? Porque você mantém a personalidade do que foi dito, ao invés de você dizer literalmente o que foi dito. Que é o contrário de você tentar resumir ou explicar uma piada, por exemplo. E isso, de novo, tem muito em Friends, que a gente vê aqui em loop, né? Toda vez que tem uma referência cultural americana, eles não traduzem. Tipo, quem é você? É Martha Stewart? Quem é você? É uma ricaça? Eles traduzem do jeito assim, sabe? Porque parte da premissa de que o povo é ignorante e não sabe quem é Martha Stewart. Ou então teve o negócio da Diana Ross também, o episódio que eles vão lá pra Barbados. E tem toda uma piada com isso, as músicas da Diana Ross, eles não traduzem nada disso na legenda. E isso eu acho feio. Escolheram aquilo no roteiro por algum motivo, então aquilo devia estar sendo transmitido pra pessoa que tá lendo a legenda. A legenda serve pra isso. Mas quando fazem essa adaptação, isso tinha muito em Sex Education, da Netflix. E teve alguma coisa que eu tava vendo recente com a Larissa também, que tinha muita tradução regionalizada, ao invés de ser a tradução literal, porque a literal não funcionaria, né? Vai do contexto, do feeling de que tá, do talento, do profissionalismo que tá fazendo também. Sim. Né? Mas dá pra notar quando isso acontece. Eu vi recentemente, acho que foi um vídeo no YouTube, falando que aquele filme dos anos 2000, A Nova Onda do Imperador, aqui no Brasil ele fez um sucesso muito grande, porque a dublagem dele é totalmente regionalizada. E tem as gírias, as brincadeiras, é tudo regionalizado, é muito pesado. Tanto que eu nunca vi o original. E ele funciona muito bem no Brasil por causa disso. Por causa desse detalhe, né? Tanto é que, assim, eu não assisti esse filme, nem dublado, nem nada, mas eu conheço as cenas, porque virou meme, assim, de tão bom que é. E Monstros S.A. também tem alguns muito bons, né? Tem a frase lá, taca a mãe pra ver se quica, né? Tipo, várias
frasezinhas, assim, muito brasileiras, né? E adaptações de cultura pop do país, né? A pessoa lá falou o nome de alguma pessoa famosa de lá, eles pegam alguma pessoa daqui que tem a mesma vibe, assim, que as pessoas se identificam, né? Mas bom mesmo era a dublagem de Chaves, que trocou Acapulco por Guarujá. Nossa, é verdade. E trocou de um episódio pro outro, né? Que é pior de tudo. Episódio de 3 partes, aí na primeira parte é Acapulco, na segunda e na terceira é Guarujá. Quem fez muito bem isso também foi Zootopia, mas Zootopia eles ainda adaptaram até os repórteres. Tem algumas cenas específicas que foram refeitas para cada país. E aí, acho que, se eu não me engano, era um repórter quando ia apresentar, para cada país era um animal diferente. E isso eu achei fantástico. A gente viu um compilado que fizeram com todos os países. Ficou bem muito legal. Agora que o render é mais barato e mais rápido, né? Daí eles podem fazer essas localizações mais específicas. O Matheus até comentou que os Incríveis também, né? Que tem a família Pera. Isso é maravilhoso. Agora, a gente pediu pra devs de COBOL entrarem em contato e um ouvinte anônimo mandou um telegrama. Mandou um código Morse. Não atualmente, mas programei muito COBOL ouvindo o ADT e em partes vocês meio que contribuíram para eu mudar de carreira e hoje trabalhar com desenvolvimento iOS e macOS. E entrando na história de dispositivos xodó, recentemente adquiri o PowerBook G4 e um iMac Pro. E assim como o Marcos, também estou atrás do iMac G4. Que bacana! Muito legal. Primeiro, é sempre doido pensar, né? Que a gente grava aqui, etc, etc. De uma forma, às vezes, contribui pra pessoa resolver mudar de carreira, como foi aqui o caso do seu ouvinte anônimo. Muito doido. Traz um pouco de volta a responsabilidade, né? De te levar mais a sério o que a gente faz. Agora, o PowerBook é legal, assim, foi o primeiro notebook da Apple que eu tive contato quando uma das 30 mil vezes que eu pensei, não, acho que eu vou começar a aprender a desenvolver. Até falei sobre isso, que era na época ainda que tinha que ficar usando e tirando o que você estava usando de memória, tinha que fazer na mão a administração da memória que você estava usando e tal. Aí eu concluí, nope. Mas foi justamente no PowerBook G4 com a tela super fosca, o anti-glare, assim, que era um cara da agência que eu trabalhava, que ele ia vender, ele falou, cara, fica um tempinho aí eu concluí que eu não tinha PC em casa, montava, na época que eu montei PC. E meu contato com coisa da Apple, nem na agência eu tinha, eu usava PC lá também. Então foi a primeira máquina que eu tive contato mais pessoal, assim, de levar pra casa, mexer, etc, etc. Mas o engraçado é que eu concluí, cara, não, obrigado. Hoje teria como peça de museu, porque ele é bonito, mas na época não rolou, curioso isso. E sigo mesmo atrás do iMac G4. Sigo atrás não, né? Porque eu não fui atrás. Um dia eu acho que eu vou acabar tendo, um dia que eu resolver, né? Mas esse é o que eu mais tenho vontade de ter, de memorabilia, de coisa velha assim da Apple, mais do que ter um primeiro iPhone, por exemplo. E Melo falou aqui que a gente contribuiu para sair de garçom em Brasília para chefe de TI em Floripa e que foi uma frase específica que eu falei. Agora eu quero saber que frase foi essa. Você quer carregar bandejas pro resto da vida ou quer vir mudar o mundo? Isso é uma referência, pra quem não pegou. Aliás, falando nessa referência, eu vou comentar mais sobre isso com o Felipe na fonte, na segunda-feira. Mas eu li o livro Steve Jobs in Exile, que saiu nessa semana, do Jeffrey Kane. Que leitura boa, que livro bacana, que é dos anos que ele passou na Next. E ele fez um trabalho gigantesco de anos, apurando, conversando, entrevistando atrás de arquivo. Quando conta a história do Jobs, é assim, né? Ele foi mandado embora da Apple, aí ele fez a Next, aí a Apple comprou a Next e ele voltou. Mas, cara, passaram tipo 10, 12 anos ele fazendo essas coisas, sabe? A Next foi um big deal, é um big deal até hoje. Tudo que a gente tem é graças à Next. Então não foi qualquer coisa. O NS não sei o que tem na programação de coisa é do Next Step, né? Exatamente. Também quero ler esse livro. Leiam, é muito legal. Recomendo. Dá pra ler, assim... Se você não tiver o que fazer no fim de semana, você consegue ler num fim de semana. Eu li num dia. Então dá pra... E escrevi um reviewzinho, deixo na descrição aqui no 95Mac. Gostei bastante como ficou o review também. E follow-up em tempo real. A frase foi sobre... Algo sobre o público que ouve o ADT buscar sempre evoluir. E eu não me encaixava muito naquilo, então dei um estalo e comecei a estudar. Então, todo mundo que tá ouvindo vai estudar!
Acho que a Bia também. A Bia inspira muitas pessoas, que ela também tá sempre insistindo pra galera aprender, estudar. E ela tá sempre insistindo em aprender, em estudar na faculdade pela milésima vez, né? Ela, né, não é só da boca pra fora, ela vive o que ela diz também. Exato. Ela e o Altair de Souza competem pra ver quem faz mais graduações. Inclusive, essa semana eu tava ouvindo a área de trabalho e mais um ótimo episódio. E eu tô quase comprando um e-reader no AliExpress pequenininho por conta dela, de coisas que ela veio falando de e-reader e tudo mais. Se eu comprar, eu faço um follow-up pra vocês depois. Boa! Você pode até gravar, talvez se quiser também, a gente fala no trabalho. Beleza. Eu já tô de olho, eu não vou lembrar o nome porque é em chinês, mas alguma coisa X4. Ele é tão pequenininho que ele cabe na parte de trás do iPhone, mas o suficiente pra você conseguir ler um livro. Ele cola na parte de trás com imã, e aí ele meio que a galera tá usando como uma forma de, quando você pegar o celular, lembrar daquilo ali e não precisar ficar mexendo no celular 100% do tempo. E eu achei interessante, ele é, enfim, chinês, obviamente, né? Vende no AliExpress. Não é tão absurdo de caro, ele tá em torno de R$200. Ele é até mais barato do que um Kindle, então pode ser interessante. O problema dele, ou a solução, é que ele não tem nenhuma loja atrelada, mas graças a Bia eu acho que eu vou fazer essa aquisição muito em breve. Que legal. Aí o Augusto falou aqui também que hoje é programador por causa de mim e eu de novo peço desculpas. Bem legal. Agora, sobre o Raycast, o Rodrigo Rodrigues falou, vocês já viram o app Super CMD? Ou Super Command, talvez, Super né? Command. Super. Ele é basicamente uma cópia open source do Raycast com absolutamente todas as funções, porém gratuitas. Inclusive suporta todas as extensões do Raycast. Me diga uma coisa, esse tipo de projeto não é desonesto ou até mesmo ilegal? Qual a visão de vocês, desenvolvedores? Rodrigo, eu dei uma olhada, assim, é complicado. É muito... É tipo que nem quando o Steve Jobs falou lá da App Store, we'll know it when we see it. Esse caso é meio isso. Eu não gostei muito. Quando eu entrei no site desse Super... Eu fiquei meio... Porque você olha, tipo, até o site é igual, assim, sabe? E aí, assim, eu não acho que tem que processar, tem que tirar do ar. Eu só acho feio, sabe? Eu não vejo nenhum problema em você criar uma alternativa open source a um aplicativo comercial, não tem problema nenhum. Mas não precisa copiar, assim, né? Sabe aquele negócio, copia, mas não faz igual? Né? Eu acho que a gente pode entrar nessa. E o lance de ser compatível com os plugins, eu até acho ok. Eu acho que com relação a você desenvolver para ter compatibilidade com alguma outra coisa, mesmo que seja proprietária, eu acho perfeitamente aceitável. E também, assim, o Raycast não é pago. Eu não pago nada pelo Raycast, porque eu não assino o negócio deles lá. Eu assinei um tempinho para testar, eu vi que não era para mim e eu continuo usando só as funções gratuitas e, inclusive, eu parabenizo eles por não ficarem enchendo o saco para você assinar. Assim, é super tranquilo. Quando tem um update, eles mostram ali o que tem de novo num cantinho ali, se você quiser, você vê, e não fica pop-up, né? Quando começar a acontecer isso, de repente eu baixo o Super CMD. Mas assim, particularmente, no geral, eu sou super de boa com esse tipo de coisa. Já falei aqui que eu tenho uma reserva com esse lance de copyright e tudo mais, mas principalmente patente, né? Mas quando você copia, assim, por copiar, eu acho meio feio. A primeira coisa que eu notei quando entrei no site do Super Command foi justamente como a estética, ela é igualzinha. É linda. A setinha, a primeira coisa que eu fiz mesmo foi entrar lá, a hora que eu entrei lá, eu vi, dei o zoom na setinha pra ver a estética toda, o brilho e a refração, e o negócio da luz, e ele é meio semi-transparente. É lindo! Mas lembra que eu tinha comentado faz umas 2-3 semanas que eu achava toda a comunicação do Raycast linda também? Então, pois é porque é feito muito em cima. Esse ponto que você falou, Rambo, de eles não ficarem insistindo em ficar fazendo, tentar, né, toda vez que você vira de costas, tá com a mão no seu bolso, é um quote de Mad Men, eu também noto e acho muito bom. Se você quiser assinar, você assina. Se não quiser, tudo bem. Você consegue usar o substituto de um Spotlight, funciona 100% ali. Se você quiser começar a botar, não sei o que lá, falar com o IA direto o modelo ali, aí eles vão expandindo e você consegue fazer. Mas, bom, essa parte sobre a
A ética de clonar projetos e disponibilizar como alternativa, isso sempre existiu na história da computação, sempre vai existir, aí cada um vê onde amarra o burro, né? Aí vai bem de cada um, assim. Quem curte mais projeto, código, tem gente que vive esse lance, né, de projetos abertos, etc. Eu acho que essa pode ser uma excelente opção. Que é diferente de pegar um projeto aberto, empacotar e depois ele ir na App Store como pago, que eu vejo que acontece um monte também, e isso é bem mais feio, né? Que feio. O que também, tecnicamente, na maioria das licenças open source, você pode fazer isso. Não tem nada que proíba. Mas é feio, né? Assim, Bad karma. Copia, mas não faz igual, aquela coisa. Você pode até se basear num código open source e né, construir em cima daquilo e lançar um aplicativo com aquilo. Se não for GPL, a licença, né? Acho que GPL é a principal, assim, que meio que proíbe, digamos... Não que a licença proíbe, mas a forma como a licença funciona não é compatível com o modelo da App Store. E, felizmente, existe a LGPL, que criaram para bibliotecas, porque no AirBuddy 3, por exemplo, eu uso uma biblioteca que é LGPL. Se não tivesse esse L na frente, né, aí teria sido um problema, né? Por isso que foi bom o desenvolvedor ter feito L nesse caso. E-mails! Geralmente quando eu vejo algo nesse sentido, eu agora, por exemplo, tô usando um aplicativo que é exatamente assim, que é o Zen Browser, que é uma cópia do Arc. E aí vocês podem falar, mas ele tá mantendo o Arc vivo, já que o Arc foi descontinuado. Não, o Zen nasceu antes do Arc morrer. Então, assim, e quando ele nasce ali, ele era uma cópia do Arc e a galera usou e, enfim, a galera open source tinha uma ideia, provavelmente tinha uma ideia diferente da Browser Company. Não à toa, a Browser Company matou o Arc e o Zen continua vivo. E a comunidade open source tem muito disso, a gente sempre fala sobre isso, de que a ideia da comunidade open source é manter essas ideias vivas. E é a mesma briga, por exemplo, com emulação de jogos antigos. Muito se fala sobre isso, de manter esses jogos, enfim, vivos. E aí a gente pode questionar legalidade, etc, etc, etc. Mas o Archive, por exemplo, surge com essa ideia de manter a internet viva, a história viva. Então, eu acho muito legal esse tipo de projeto. Vírgula. Realmente, esse daí é uma cópia muito grande, esse Super Command. Mas... E se o Raycast, ele fecha algumas coisas pagas, deve ter algum motivo, não é só porque eles querem ganhar dinheiro. Então toda vez que eu vejo algo nesse sentido, eu também penso um pouco nisso. Não quer dizer que o Super Command vai ser pior ou melhor, mas se o Raycast está usando aquela feature paga, provavelmente aquela feature paga ele tem um cuidado muito maior do que um open source vai ter. Não é 100% do tempo, das vezes, mas enfim. Minha visão, se é desonesto ou ilegal, ilegal não, mas desonesto podia ter outra carinha pelo menos, né? Porque o Raycast não está sendo descontinuado. Não é o caso, por exemplo, da Arc Browser, que se o Zen quiser copiar tudo agora, por mim eu acho ok, porque, cara, descontinuou o projeto. Mas é um pouco feio, né? Acho que feio é a palavra melhor. Ainda mais considerando, eu considero, é um pouco contraintuitivo, mas eu acho pior ainda pelo fato do Raycast ser gratuito por padrão, tipo, você só precisa pagar se você quiser usar os recursos, porque aí, pra que você for fazer um app idêntico, copiar o app, sendo que a pessoa já tem acesso ao app, você não tá dando acesso a algo que ela não teria, sabe? Não é como se o Raycast fosse um app que você precisa pagar $1.000 pra instalar e usar. Que nem eu já disse, eu uso, nunca paguei, né? Quer dizer, paguei uma época assinatura pra testar negócio de IA e parei. Então, sei lá, eu acho até menos necessário e mais feio ainda, né? Exato. Tipo, você não tem gosto, sabe? Você não tem gosto próprio porque, tipo, se eu fosse criar um app tipo o Raycast, não seria idêntico ao Raycast. Eu ia fazer algumas coisinhas diferentes pro meu gosto, do jeito que eu acharia que ficaria legal. Então a pessoa que fez esse app não tem gosto? Não tem um gosto próprio? Tipo, não daria pra fazer um design um pouquinho diferente? Copia, mas não faz igual. Por outro lado, eu consigo entender que assim, eu acho que a comunicação desse app, ela é até um pouco mais próxima do Raycast do que o app. Tô vendo aqui como ele funciona, né? Assim,
Ele direciona a comunicação dele para sinalizar. Se você gosta do Raycast, porque você quer uma alternativa Spotlight, olha pra gente também. Estão comunicando isso mais do que ser o clone, o Raycast não Raycast. Tudo bem que eles falam, tem isso que ele comentou aqui pra dar pra gente o follow-up, né? O Rodrigo falou. Até as extensões do Raycast funcionam, etc. Se posiciona como alternativa a ele. Eu acho que é menos feio ele fazer isso em relação ao app gratuito do que um app pago. Se fosse um clone gratuito aberto de um app que só funciona se você pagar pra usar, eu acho pior do que você se colocar como alternativa, porque provavelmente tem algumas coisas ali, sei lá, limitações do Raycast, não sei quais são. Tô falando aqui, se eu fosse fazer um aplicativo alternativo a um que as pessoas gostam muito, eu ia atacar justamente a limitação do aplicativo para poder pegar essas pessoas que se sentem limitadas por qualquer motivo que seja, né? Assim como as pessoas que usam o Raycast fazem isso porque elas se sentem limitadas em relação ao Spotlight, né? Então, acho que você comunicar, uma forma de você sinalizar que você é pro mesmo tipo de público do Raycast, você comunicar parecido, não vejo como um grande crime capital, assim, né? Eu ia me sentir pior se eles fossem, é tipo o Raycast, só que é de graça. Aí eu acho mais feio. Eu acho que seria pior se eles não fossem open source. Se eles não fossem open source e fossem free, eu ia ficar muito preocupado, porque ia ter alguma coisa muito errada. Mas mesmo que o Raycast você consiga usar, eu mesmo uso sem pagar nada, mas todas as features do Raycast totalmente free, eu ia ficar um pouco preocupado se ele não fosse open source. Por ele ser open source, eu ainda fico menos preocupado, né? Mas concordo com você, é um pouco feio, né? Muito bem, teve Google I.O., né? Então a gente tem que falar, ou seria Google IA? Acho que tem que mudar as letrinhas, né? A gente vai Já falar acabou disso... o evento, o Keynote? Pois é. O vídeo de resumo do The Verge teve quase 40 minutos. E, enfim, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, mas antes eu quero agradecer a Firmou Consultoria, que está patrocinando mais esse episódio do podcast e que quer falar com você que já está querendo resolver a declaração do imposto de renda desse ano o quanto antes, para já tirar isso da frente. A gente sempre comenta como a Firmou é especializada em pequenas e médias empresas, para quem está querendo abrir uma empresa, regularizar a situação do CNPJ, mas ela também resolve a declaração de imposto de renda. E, como ela costuma brincar com a gente, quanto mais complicado, melhor. Então, independente de como está a sua situação, seja uma declaração fácil de resolver, seja aquela mais complicadinha, às vezes com pendências de anos anteriores, informação faltando, esse tipo de coisa, entre em contato com a Firmou, explica qual é a sua situação, que a Firmou vai resolver para você, assim como ela faz todos os dias aqui, não só para a gente da Gigahertz, mas para os nossos ouvintes também. Inclusive, eles contaram que teve um ouvinte aqui do podcast que deu autorização para contar essa história, é claro, que mora no exterior, precisava resolver a burocracia toda de regularizar isso por aqui e a Firmou resolveu numa boa. Então, para você que deixou para a última hora para resolver a sua declaração, deixa isso na mão da Firmou que eles resolvem. Faz o seguinte, vai no Facebook e Instagram, procura Firmou Consultoria, @Firmou Consultoria no Facebook ou Instagram. A Firmou está pronta para ajudar todo mundo que escuta o podcast, independente da sua necessidade. A gente tem certeza que ela vai resolver para você, assim como ela sempre faz para a gente. Mais uma vez, @Firmou Consultoria no Facebook ou no Instagram. Muito obrigado a Firmou pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast, por todo o apoio a Gigahertz e por ter feito a minha declaração do imposto de renda esse ano. Valeu. Muito bem, teve Google I.O., a gente não sabe se já terminou o Keynote ou se está acontecendo ainda. Inclusive o Danilo Requena falou, foi muita coisa, mas acho que tenho perguntas específicas para cada um. Marcos, os mini-apps do Anti-Gravity Web, sei que você é entusiasta dessas capacidades de criar pequenas ferramentas. O que achou? Humble, Synth ID, será que estão avançando num padrão decente para certificar imagens e vídeos? Pelo menos para forense, como você mencionou antes. Arthur, Anti-Gravity 2, expectativas, testes, o que achou? Então, começando por essas coisas. Bom, o Anti-Gravity 2, na verdade o Anti-Gravity virou um pacote de coisas, né? A gente estava até comentando no último episódio que achava que o Google podia trocar de nome, porque o nome talvez não fosse muito bom, ou até matar a ferramenta e criar uma outra. Eles fizeram quase isso.
mas não trocaram o nome. Pra minha surpresa, eles colocaram Anti-Gravity em tudo. Tudo que é código agora, meio que eles estão chamando dessa forma. E agora você tem SDK, você tem esse Anti-Gravity Web, né? Que eu acho que a gente pode falar depois melhor, na parte dos mini-apps. Mas eles espalharam o Anti-Gravity como um pacotão de ferramentas. Eu ainda não brinquei com SDK, eu ainda quero entender melhor o que é isso, quais são as habilidades que a gente ganha usando a ferramenta, o SDK deles. Mas sim, eu atualizei o Anti-Gravity e, para surpresa de ninguém que estava usando a primeira versão, tá com alguns problemas. Primeiro que o Anti-Gravity 2, de verdade, se você colocar na ponta do lápis, quando você atualiza, né, a IDE, que tem a carinha ali do Visual Studio, quando você ganha um novo ícone, você clica nele e ele abre, ele parece o Codex. Se você não prestou muita atenção no que baixou, no que instalou, se você não leu muito bem ali, você acha que mudou de uma IDE para uma ferramenta igual o ChatGPT, bem genericona, e foi um susto. Eu olhei e falei, putz, não é o que eu quero. Eu gosto do Anti-Gravity justamente porque ele é uma IDE com o ChatGPT ali colado, né? No caso, o Gemini colado para você brincar, enfim. E quando eu abri a primeira vez, eu olhei e falei, putz, tá, já entendi que eles estão tentando empurrar isso aqui como a ferramenta principal. E é um chatbot, só que ainda limitado, ainda não tem todas as funcionalidades, por exemplo, que o Codex tem. Então, a parte de comparação de código, por exemplo, eu achei meio ruim, não achei legal. E a parte de você encontrar os seus limites de uso também estava meio escondido no app, o que não é legal, porque o Gemini ele consome os tokens muito rápido. Então eu me assustei e falei, tá bom, beleza, já sei que isso aqui não é o que eu quero. E aí quando você abre os aplicativos do Mac, tá lá, escondidinho, o Anti-Gravity IDE. E aí sim, volta para essa versão que a gente está acostumado. Só que qual é o problema? Se você tinha alguma skill instalada, provavelmente você perdeu. Se você já tinha aberto algum workspace, provavelmente ele já não lembra. Então todas as configurações que você tinha, ou pelo menos as que eu tinha, eu perdi todas. E pelo que eu vi de relatos de pessoas na internet, até de um amigo meu que também atualizou, todo mundo perdeu. Eu não vi pessoas que falaram que migrou direitinho. Então tive que reconfigurar tudo para conseguir brincar do zero. E aí, em cima disso, eu não... Mesmo assim, essa atualização, eu senti que eles escaparam algumas coisas. A gente tinha mais opções ali no chatzinho na parte direita da IDE. Eu senti falta de algumas coisas ali, onde você podia, por exemplo, selecionar se você queria o planning ou não, né? Para fazer o planejamento, agora não. Meio que ele tá decidindo isso para mim, eu ainda não entendi por quê, mas, enfim. Se eu gostei, é meio complicado, porque eu particularmente não gostei desse chatbot que eles criaram igual o Codex. A IDE tá muito parecida ainda com o que a gente tinha, mas com algumas coisas a menos, então isso eu não curti. Quanto às expectativas, usar o Gemini 3.5 eu já comecei a usar, né, para fazer algumas brincadeiras, até de um projeto que eu comentei aqui no início do podcast, mas que eu vou comentar mais pra frente. Eu achei ele mais esperto, eu achei ele até um pouco mais esperto do que estava antes, pelo menos com o Swift, então isso eu já curti. E eu não tive problemas, pelo menos por enquanto, de ter consumido todos os meus tokens. Aqueles problemas que eu tava tendo de ficar de castigo um mês, não aconteceu. Até agora, não vou elogiar muito, porque se bobear eu abro amanhã e fico de castigo 2 meses. Por enquanto, tá indo aquele tempo padrão de 5 horas e 1 semana. E na IDE aparece da mesma forma que era antigamente, tá? Você clica ali no avançado, você consegue ver a sua cota do modelo. 5 horas, 1 semana, que você tem uma cota para usar em 5 horas, que a cada 5 horas é nova, e dentro disso tem uma cota de 1 semana também, que renova de uma semana. Igual o Codex, Exato. né? Que aliás Exato. me incomoda, você falou, você clica ali, me incomoda isso no Codex também. Eu acho muito escondido. Cara, o negócio de rate limiting tinha que ser um overlay permanente na UI. Porque eu tô o tempo todo checando. Porque às vezes eu decido, eu peço pra fazer isso agora ou deixo
espero mais um pouco? Ou será que eu posso usar o Extra High agora, ou já tá acabando e é melhor diminuir um pouquinho pra gastar menos? E aí tem que, no Codex, tem que ir, tipo, no botão que você seleciona se você quer trabalhar numa work tree, e aí ali dentro tem a tela de rate limit, e às vezes some, às vezes não tem. Aí tem nos settings, aí você vai no settings, você clica lá numa parte dos settings, aí ele carrega, e aí ele... Gente, isso tem que ser permanente na UI. Tá cada vez mais escondido, né? Eu lembro que no Codex era mais fácil de acessar, que era ali embaixo, se eu não me engano, embaixo um pouquinho da caixa de texto, né? E eles foram escondendo pra debaixo dos settings e sumiu. Eu gostava do Cloud no começo, no terminal, que era tipo bomba de combustível, assim, tinha o dinheirinho, assim. Que legal. Você usando chave de API, ele ia mostrando quanto que tá gastando. Ó, nessa sessão aqui já foi 50 centavos, 51, 52, que era que nem bomba de combustível, ia subindo ali o... Eu sei que o Anti-Gravity, ele... Na verdade, não é bem o Anti-Gravity, né? Existem alguns plugins que você consegue colocar no Mac. Eu não lembro exatamente se na IDE também, mas que você consegue ver isso melhor. Só que eu acabei não instalando. Eu tô pra procurar instalar. O problema é que você depende de plugins de terceiros. Não, agora... Eu entendi por que todo mundo, quando o negócio de vibe coding tava mais no início, todo mundo criava um app de menu bar pra mostrar o uso de tokens. Agora eu entendi por quê, porque eles ficam escondendo. E querendo ou não, o Gemini ele consome muito, né? Eu sinto que usando o Gemini ele consome muito mais tokens no mesmo projeto em relação ao Codex, por exemplo. Então... Ele é guloso. Muito. Então, assim... Mas, enfim, pelo menos a parte boa é que parece que resolveram aquele problema da galera ficar de castigo. Eu recebi essa semana o e-mail, né, do fórum do Google, e a reclamação dessa semana era a galera que perdeu seus workspaces e etc. Então mudou o foco. Se mudou o foco das reclamações no fórum... É um bom sinal. É um bom sinal. Não excelente, porque, enfim, temos novos problemas. E eu acho que é um meio geral da galera que quem tá usando, quem tava acostumado com o Anti-Gravity original, não curtiu esse estilo Codex. E a galera tá reclamando que, poxa, legal, lançaram isso, mas é uma versão mais capada do Codex, então era melhor não lançar. Mas, enfim, vai de cada um, né? Depende do que a pessoa quer e tal. Eu particularmente gosto de usar a IDE porque eu sinto muito mais que é uma programação assistida do que um vibe coding, que é o que a gente vem falando quase toda semana aqui. Então eu gosto de ver o código, eu gosto de ver a estrutura, eu às vezes não aceito o que ele quer e eu vou lá e eu coloco minha mão e faço. Então eu prefiro muito mais esse estilo de IDE. Por enquanto, a IDE continua disponível, como eu falei, você atualiza, ele aparece. São 2 aplicativos que aparecem agora, lá nos aplicativos do Mac. Então, por enquanto, o Google não removeu a IDE. Eu espero que não removam, mas vamos ver. Eu mandei pra vocês, eu deixo na descrição aqui também, o Cloud Meter, que é um devicezinho pra você, que você coloca em cima da mesa, tem lá quanto que você pode usar. Ah, que legal. Caraca, quanto vai resetar na semana. Eu adoro esses negócios. Nossa, muito legal. E eu acho que é um projeto meio aberto, assim, de tipo impressora 3D e componente, sabe? Nossa, super legal. Vou fazer isso aí. Pois é. Agora eu quero fazer também. Eu vou deixar aqui na descrição. E eu lembro... É engraçado como parece que foi outra vida, né? Quando começou a aparecer, sei lá, o Deep Research do ChatGPT, que você tinha 12 por semana, sei lá, pra ele pesquisar por 40 segundos alguma coisa ao invés de ser na hora. E tinha isso, tinha essa mesma coisa de, por que não coloca ali para as pessoas saberem quanto que elas têm ainda? E na época, a desculpa de não colocar isso do jeito mais evidente é que as pessoas ficavam com a ansiedade da escassez e não usavam quando era para usar o negócio, né? Eu acho que quando você tem, primeiro, limitação de estrutura e depois você tem, né, o incentivo de usar mais API, coisa assim, você não deixar ali a informação escancarada joga mais a favor de quem está oferecendo o serviço do que de quem está consumindo. Então acho que poderia ter esses jeitos mais fáceis. Que bom que tem jeito de você pedir para Vibe codar um negócio que mostre para você quanto crédito ainda você tem de token de Vibe coding. Agora, sobre esse específico do Google, eles
E tudo que eu sei sobre Google I.O. veio do Guanabara, que tá lá nesse momento. Enquanto a gente grava aqui, enquanto a publicação do episódio acontece, acho que vai estar voltando já, mas foi super legal. Guanabara. Abraço pra ele, ver ele lá, né, na fonte, a metros de distância do Demesa Sabes, por exemplo. Super bacana, né? E o resumão também que o Arthur fez nessa semana, até avisando, um dia antes, a voz ainda tá meio assim, mas vamos lá, porque teve muita coisa. E esse resumão do Google, não parei pra ver o evento inteiro mesmo, né? Mas a impressão que eu tive é que foi onde eles tentarem oficializar alguns caminhos que eles eram construindo meio no improviso ao longo desse último ano, desde a última Google I.O. Se você pegar o que foi anunciado no ano passado e o que foi anunciado nesse ano, o que foi anunciado agora não era nem possível de existir no ano passado. Então tá evoluindo muito rápido. Foi todo o lance que o Arthur até falou, né? A gente, mais do que IA, foi essa parte agêntica toda, né? Então foi aparecendo o IA Studio, que tem um overlap gigante com o Anti-Gravity, e as pessoas tentando usar e não conseguindo, ficando trocadas por fora aí uma semana. Né? Então, nesse ano, ainda tá muito confuso, né? Vendo o vídeo de resumo do The Verge. Nossa, cara, eu queria falar isso. Eu fiquei completamente perdido. Eu não entendi nada. Assim, tudo bem que tem... A edição, ela serve... A impressão que eu tenho, essas edições servem pra quê? Pra quem já viu o evento e quer ver de novo um resumo. Porque você vê só o resumo, você não entende nada mesmo. É tipo tem trailer, cara. Eu fui ver o trailer do Maximum Pleasure Guaranteed, que estreou na Apple TV. Cara, não dá pra entender nada do que é aquela série. Nada. Não falei nada. É o bando de cena colada com os... Será que eu ia entender? Porque o resumo é tipo... Eles têm trechos significativos de cada coisa e teve uma outra coisinha que me chamou a atenção, depois a gente pode comentar, que eu achei bacana, mas é muito nome, é muita coisa, e é tudo igual, é tudo então, uma caixinha de texto que você digita alguma coisa. Essa é a impressão que eu tive vendo, pelo menos o resumo, que assim, eu não saberia diferenciar, assim, apareceu e falei, cara, mas já não acabou de mostrar isso? É uma outra coisa, com outro nome, que faz uma coisa muito parecida. E esse sempre foi o problema do Google. Tem muito diretor de produto que luta para ter o seu próprio produto com uma coisa, uma tecnologia, etc, etc. Então acontece isso mesmo, né? Teve, assim, a parte de pesquisa e isso foi meio confuso mesmo, tá? Eu tava assistindo sozinho o vídeo, tá? Pra deixar bem claro. E eu fiz um ruído audível quando eles falaram Google Pix. De Pictures, que tipo, já não tem Google Photos. Imagina se a Apple lança Apple Photos, Apple Pictures, Apple Pix. O brasileiro vai achar que é de Pix, de mandar dinheiro. Eu pensei em Pix mesmo. Então, tirando essa parte que ela é confusa e bastante, eu acho que esse ano foi o que eles tentaram, pelo menos, botar, né, asfalto em algumas estradas. O Anti-Gravity foi uma, seguiu com a diferenciação grande em relação ao AI Studio, e agora dá pra ver, eu achava que eles iam ou consolidar, ou, lembra que eu falei, achava que mudou, tu tá falando que talvez fosse mudar o nome, que eu acho que o Anti-Gravity não diz muita coisa, não. Anti-Gravity 2.0, sei lá, que eles falaram disso. Então, não mataram, pelo menos nessa Google I.O., esses produtos, né? A mudança do Anti-Gravity mesmo, assim, se foi uma mudança grande, estrutural, de conceito do que ele é, de como é que ele funciona, pelo menos foi agora. Porque é novo, basicamente, o Anti-Gravity. Então, eles deixaram a coisa rodar nos últimos meses, sabendo que lá em maio eles iam anunciar, e anunciaram. Beleza, o pessoal fica bravo, o pessoal se sente meio perdido, mas, cara, dá uma semana, já a gente acostuma e bola pra frente. Agora o projeto é assim. Perder coisa, terrível, né? Mas também, bota aí pra fazer de novo, faz agora, faz melhor, faz bem feito, né? Perde menos tempo fazendo a segunda vez. Então, isso, sim, é o arco eterno do Google de... faz 6 produtos iguais, mata 2, lança mais 3, consolida 4 e vamos, né? Sim. Agora, para responder a pergunta mesmo do Danilo sobre o lance dos widgets. Cara, você acertou na mosca. Aliás, você acertou na mosca no que nós três gostamos muito de falar, cada um do seu assunto, né? Porque no dia do Google I.O., o que o Arthur mandou pra gente? Qual coisa? Anti-Gravity 2 saiu aqui, ó. Pá, a gente queria falar disso. Pra mim, esse lance de fazer mini apps, widget, isso tudo de botar na mão de todo mundo que tenha lá a caixinha de texto e saiba escrever. E não precisa nem saber escrever muito bem, mas se souber é melhor, né? Você tirar uma ideia do coco e botar no telefone, fazer... Cara, isso é legal demais. É isso que, assim, já venho falando faz tanto tempo, né? Isso só comprova. É o que vai significar o mercado não de desenvolvedores,
mas de aplicativos. Porque até o significado de dev vai mudar. A gente pode entrar em episódios aqui de discussão filosófica sobre o que significa ser dev e o que vai significar daqui pra frente. Mas essa ideia de você ter uma necessidade e se acostumar com a possibilidade de agora ser digital que você precisa, o negócio montar pra você um app, legal demais, cara. E NetGravity fazer agora aplicativos, ou no RStudio, nos dois, não sei. Fazer mesmo na app pesquisa, né? É direto na pesquisa. Na verdade, é direto ali no campo de pesquisa você consegue gerar o mini app, eu achei bem legal. Tem o da pesquisa que eles mostraram com o buraco negro, né? Mostra como é que funciona, Isso, até com exato. Parâmetro e tal. Uhum. Isso vem legal. lá dos artifacts do Claude, o GPT também fez um negócio desse, e agora com o Google, acho que o Perplexity tem também. E é sempre, é engraçado que é sempre coisa de espaço, ou como é que funciona a Lua, e a gravidade, e as ondas, e o buraco negro também. Isso também é super legal, mas a ideia de você... Os widgets semana passada eu já pirei. Isso é o vibe coding na essência. Tem uma necessidade, faz aí pra mim, vou ver se funciona. Ah, funcionou, que bom. Funcionou, poxa, que pena. Era só pra ver se eu ganhei, né? Sei lá, o app de bingo, sei lá. Com necessidades básicas, sabe? Isso é legal App de demais. amigo secreto. É, exatamente isso, do bolão da firma pra Mega Sena. Esse tipo de coisa, sabe? Os widgets que eles falaram, tem quantos dias pra minha maratona. Tem 1 bilhão de apps de contagem regressiva na App Store, na Play Store. Garanto que alguns são até bons, mas pra achar é um trabalhão. Se você, em 10 minutos, conseguir fazer o seu, como você quer, do jeito que você quer, com a fonte que você quer, que lindo. Né? Pra isso que essas coisas todas existem. Né? O telefone foi inventado pra gente fazer os apps, né? Se você for pensar, de certa forma, o Widgetsmith já era um gostinho disso, né? Porque ele é um app onde você cria o widget que você quiser, basicamente. E deve ter countdown lá. E tem isso. Tem. Coloca countdown do jeito que você quiser, com a fonte, com a cor, tudo. Pra transparente, que ele faz uns paranauê lá com wallpaper pra parecer transparente. Então, eu imagino que o David Smith deva estar trabalhando para num futuro próximo vai ter uma caixinha de texto lá no Widgetsmith que você digita ou fala, eu quero um widget assim, 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 e ele faz para você, né? O que vai ser perfeito. Mas se me permitem fazer uma analogia péssima, como sempre, esse lance que você falou do mercado de apps, que a gente não precisa entrar nessa discussão agora, senão a gente vai levar 3 horas, mas eu tava pensando sobre isso e eu pensei assim, o que é uma coisa que muitas pessoas sabem fazer, mas continuam consumindo a versão produtificada disso. Aí eu pensei em cozinha. Muitas pessoas sabem cozinhar e cozinham em casa, mas essas pessoas continuam indo em restaurante de vez em quando. Eu acho que é isso, basicamente. Imagina um mundo onde ninguém sabe, ninguém tem a condição de cozinhar em casa, a não ser que você seja um chefe de cozinha. E aí, então, se você quiser comer, você tem que ir num restaurante e pagar alguém pra cozinhar pra você. Os apps eram isso, e agora não mais, né? Eu penso mais ou menos dessa forma. Então, tem muitas categorias, como você falou, esse lance... eu quero um widgetzinho de countdown ali, de previsão do tempo, vai chover daqui 5 horas, que nem você falou lá. Aí, cara, pede ali pra IA fazer pra você e pronto. Melis on Fire falou que vai ter gente queimando comida. Sim, fogão, todo mundo tem um fogão em casa. Os chefes de cozinha têm um fogão em casa. E o perigo é quando essa pessoa que cozinha em casa pra família dela acha que ela pode sair vendendo comida, vendendo marmita. E aí vende marmita, a pessoa tem uma intoxicação alimentar. Isso acontece... Eu acho que pela primeira vez a gente achou uma analogia. Nossa, a analogia é perfeita. A analogia é perfeita. Agora a gente virou chefe de cozinha, que é desenvolvedor, basicamente. E depende do restaurante que você tá. Se é um restaurante com estrela Michelin, se não é. É o valor do desenvolvedor agora. O Apple Design Awards é a estrela Michelin. E a avaliação da App Store é com estrela também. Então, finalmente encontramos a analogia que funciona. Mas não, isso me faz ficar maluco, essa ideia toda de dar mais acesso e possibilidade pra quem não tinha antes. Que é coisa mais legal do que isso. Eu fico muito feliz quando aquele e-mail do entregador que fez o app, que contou pra gente semana passada, eu fiquei muito feliz quando eu vi aquilo, que eu achei, cara, que genial e que legal que as pessoas estão podendo fazer isso. Agora, sobre o Synth ID, que o Danilo perguntou pra mim, que também tem tudo a ver, né, e eu falei no Olá Mundo recentemente, eu achei legal o Synth ID.
é assim, é bom que exista. Quer explicar pra quem não sabe o que é? O Synth ID é assim, o Google, em todas as coisas de IA que eles geram, mais especificamente coisas de mídia, né, imagem, vídeo e áudio, eles embedam uma marca d'água invisível para o ser humano, mas que eles têm ferramentas que conseguem capturar essa marca d'água. E não é metadados, não é nos metadados, é na imagem mesmo ou no áudio, e sobrevive a tipo compressão, crop, filtros, várias transformações que você poderia fazer numa imagem ou num áudio. E aí eles conseguem, com uma ferramenta deles, detectar se algo foi feito por uma IA deles, e estão começando agora a parceria com outros também, outras IAs, para eventualmente toda IA vai colocar ali uma marquinha num material que você vai conseguir verificar depois que foi gerado por IA. Eu gosto da ideia, eu acho que é melhor que isso exista do que não exista, mas eu continuo achando que tá tudo invertido, porque, assim, por que você assina uma coisa? Uma marca d'água num conteúdo assim é como se fosse uma assinatura. Por que você assina alguma coisa? Para autenticar que aquilo é verdadeiro, que foi você que fez. E aqui você tá fazendo o contrário, você tá assinando uma coisa pra falar que aquilo não é autêntico. Então, é só você, sabe, vão ter ferramentas que vão gerar coisas inautênticas que não vão colocar assinatura pra falar que não é autêntico. Tá, tudo bem, as ferramentas que o povão tem acesso, eventualmente todo mundo que gera, né, conteúdo de IA vai ter algum tipo de marca d'água. Mas daí você baixa ali um modelo no Hugging Face e roda local, e eventualmente você vai conseguir rodar um modelo local que gera um resultado bom o suficiente e não vai ter marca d'água. E aí, sabe? Então eu continuo achando que a solução é que tem que ter algum tipo de autenticação, attestation em sensor de câmera de verdade, para você, num contexto forense, confirmar que aquilo é real. Porque isso é tipo, vou cometer uma fraude aqui e vou colocar um carimbo em cima falando, isto é uma fraude. É só não colocar o carimbo. Eu tenho todo o incentivo do mundo pra não carimbar, sabe? É backwards, tá ao contrário pra mim. Mas, de novo, eu prefiro que isso exista, porque pelo menos... Porque a gente... Eu lembro... Lembra quando teve o lance que... Desculpa trazer esse assunto de novo, que é chato, mas o lance do SISAM lá, que o iPhone ia, né, dedurar você se tivesse certas coisas. E aí eu lembro que a gente, um dos comentários que a gente fez na época foi tipo, pô, mas quem é que vai ser idiota de salvar imagens, né, de coisa errada no iCloud? E cara, as pessoas salvam. Eu sei porque... Eu acompanho o conteúdo de True Crime e direto o FBI bate lá na porta da pessoa porque tinha coisa errada no Google Drive, sabe? As pessoas são burras. Então vai ter gente que vai fazer coisa errada usando IA e não vai saber que tem a marca d'água, ou sabe que tem, mas acha que não dá nada, que nunca vão me pegar, não sei o quê, e vai cair, sabe? Então eu acho que é bom que exista esse tipo de salvaguarda, mas não ainda é muito incipiente. E tem que ver também até que ponto vai funcionar de fato. Se, né, quanto tempo até aparecer alguém, descobrimos uma maneira de remover o watermark secreto do Synth ID. Inclusive, Marcos, eu entrei na página do Synth ID e tem lá Sign Up Early Access for Journalists e não sei o que. Então, de repente, você... Vou entrar. Porque não tá acessível pro público geral ainda. Mesmo porque, e assim, essa marca, eu entendo a lógica de você sinalizar, de você atestar a veracidade de coisas verdadeiras. O problema é que 90% das vezes que eu escutei alguém falar sobre isso, e defender isso, e promover isso, era alguém do mercado de IA. E eu penso, você tá querendo empurrar essa bucha pra alguém resolver que não seja você que está... Porque você está criando o problema. Você quer que os outros resolvam e tragam a solução. Eu já acreditei mais na ideia de você sinalizar as coisas que são verdadeiras do que as coisas que são sintéticas. Hoje eu já não tenho mais essa certeza. E mesmo porque... E tudo... sempre vai ser o jogo de gato e rato, etc. Porque se você pensar o seguinte... Se você colocar a assinatura do sensor da Canon
as imagens todas feitas pela Canon, elas entram no modelo para treinar, para o modelo fazer foto. A foto vai sair com a assinatura do modelo da Canon. Não ia funcionar dessa forma, porque seria uma coisa criptográfica. Não tem como o modelo fazer uma assinatura criptográfica. Mas você tá falando de metadado. Eu tô falando sobre tipo o Synth ID. Não. Tô falando de metadado, porque aí tá... E aí é que entra a questão. Eu falei mais a fundo sobre isso no Olamundo, mas assim... Rambo, mas metadado, se você converter o arquivo, ou enfim, dependendo da forma que você manipular o arquivo, o metadado é perdido. Sim, mas se você está capturando um conteúdo verídico, que tem o metadado que garante que ele é verídico, você tem todo o incentivo do mundo para manter o metadado naquilo. O oposto acontece quando é um conteúdo que não é verídico. Porque aí, se for fácil remover o metadado, você faz questão de remover o metadado. Por isso que eu sou a favor do oposto. Você tem esse ponto de vista porque você viu a galera de IA tentando empurrar que sim, é conveniente para eles. Mas é o correto. O correto é você autenticar o que é autêntico. Não tem como você autenticar o inautêntico. Ou não deveria, né? Não deveria. E vai sair um episódio do IA Sob Controle daqui a umas semanas com o professor Anderson Rocha, da Unicamp. E ele falou sobre isso também. Ele falou, cara, assim, né? Tudo bem que a pessoa... Quem quiser fazer errado vai ter o trabalho pra poder enganar, mas você tirar a foto do conteúdo. Aí ela tá com a assinatura criptográfica em cima do negócio que foi feito sintético. Então sempre tem um jeito de burlar. Que foi o loophole que o Boom também levantou. E aí a gente já falou, não, vai ter que ter LiDAR na câmera pra garantir que tem profundidade, né? Então, e assim, o Synth ID, que ele aplica um mosaico matemático que o olho não vê, mas que a máquina olha, analisa, se o mosaico estiver lá, ele mostra. Eu postei no Threads faz um tempo, já falei sobre isso alguma vez, eu vou deixar aqui na descrição de novo. Que eu pedi pra ele gerar uma imagem branca, ele não gerava, ele gerava sempre com uma coisinha pequenininha no meio. Aí com essa imagem branca, eu joguei lá no Photoshop e fui mexendo nos parâmetros até começar a aparecer esse mosaico. Então deu pra ver o que é. Não quer dizer nada, porque ainda assim eu não saberia gerar isso e não saberia usar essa máscara para remover o mosaico e falsificar. Mas dá pra ver lá, pelo menos você visualmente saca do que estamos falando, né? E mesmo que você removesse o mosaico de alguma forma, não ia ser perfeito. Ia ficar uma sombrinha ali que uma máquina consegue ver. Exato, é um padrão, né? Que nem, sei lá, tem filtro para remover Get Images de cima da imagem do Get Images. Então a pessoa baixa a imagem, tem lá aquele Get Images grandão. Aí você pegava, botava um filtro em cima dessa imagem que só servia pra isso, pra tirar, mas ficava menos. O Getty Images é o lorem ipsum das imagens, né? Porque eu tenho um pet peeve meu, é quem entra no site lá do lorem ipsum, e em vez da pessoa gerar um texto de lorem ipsum, a pessoa copia o texto explicando o que é lorem ipsum. E coloca... Gente, that's not the point. Então, dá pra ver o que é o Synth ID. E isso o que o Google mostrou lá na Google I.O. é a situação perfeita de um usuário que não existe. Que é, assim, eles estão fazendo todo o lance de fato, o Synth ID virar esse padrão do mercado inteiro, as ferramentas todas, as plataformas todas poderem usar essa mesma estrutura pra ser uma coisa meio global, né? Mas é assim, aí você sobe a foto no Google e fala, Google, é tipo Grok, isso é verdade? E você sobe isso e ele fala, essa foto aqui, ela na verdade foi gerada por IA. Ou então o que eles falaram que eu achei legal, essa foto foi tirada com o telefone pixel, mas depois foi ajustada com o negócio. Porque tá tudo, tem o histórico, o bit, como é que chama? O blockchain dos metadados mostra o caminho que a foto levou até chegar ali. Isso, eu gosto dessa ideia de estruturar. Tem uma etapa enorme aí, que é de educar as pessoas antes de ficarem bravas ou de espalhar no grupo do WhatsApp, elas irem atrás de verificar. Mas no fundo, sabe o que? Eu acho que as pessoas não querem verificar. Elas não querem descobrir que é mentira, porque elas querem passar pra frente. Não, mais de 90% das pessoas, elas acreditam no que elas querem acreditar. Não no que elas... É tipo, tem uma foto ali do Lula batendo numa criança. Tem uma foto ali do Bolsonaro enforcando uma velhinha. Enforcou uma... Sabe? É porque a pessoa quer acreditar naquilo. Sim.
Não importa se é verdade ou não. Logo que começou a dar pra gerar imagem, que elas eram... Era bem aquela cara de IA, época de 6 dedos, todo mundo tinha cara de vela, sabe? Aquela coisa bem plastificada, encerada, assim, brilhante, bem quase renascentista, o tipo de cor, o chiaro escuro. Você olhava, você batia o olho, você sabia que era IA. Aí teve aquela enchente dos Estados Unidos, aí tinha uma foto que viralizou de uma menininha chorando, assim, óbvio, na época você olhava, tinha cara de hoje em dia nem se fala, né? E aí, sei lá, uma senadora republicana, postou, tá vendo aqui a destruição que o Biden está causando, não sei lá, né? Aí falando, você não sabia que isso aqui era IA? Ah, mas não importa, porque é o que representa. Aí pronto, né? Não precisa ser verdade, é só pra cutucar, é o artifício, né? Então, essa briga já tá perdida. Mas, para quem quiser fazer a coisa certa de todos os lados, existia essa estrutura, esse padrão do mercado inteiro fazendo. O problema é que tem que entrar o mercado inteiro, isso nunca vai acontecer. Primeiro que você tem modelos abertos que podem gerar imagem que não vão ter isso. Segundo que todo mundo agora vai ser seguro. O Grok fala, eu não. E vai ter a galera que vai usar o Grok e fazer, e pronto. Você tem sempre o link mais fraco que quebra essa corrente. Mas a iniciativa, tudo isso eu acho legal, eu gosto, eu prefiro que a gente exista num mundo em que isso existe do que uma coisa dessa que não exista. E se existir um incentivo pra verificar o que é verdade e um pra verificar o que é mentira, não precisa ser um ou outro, vou fazer os dois. Sim. Por que não, né? Não, por isso que eu disse, eu prefiro que isso exista, porque é melhor existir, se tiver os dois, maravilha. E hoje em dia, você falou da foto da criancinha, hoje em dia tem um lance assim, eu vejo criança pequena e animal fofinho, eu já assumo que é IA. Eu já, sabe, aí, sei lá, 50, tá meio 50-50, assim, às vezes eu olho assim, não, isso aqui realmente não é não, mas tá quase sempre, assim, aparece às vezes uns bichinhos muito fofinhos, assim, não, esse bichinho aqui não existe um bichinho tão fofo no universo, é uma IA, com certeza. E vídeo de Ring Camera. É, isso que eu ia falar, câmera de segurança também, geralmente agora é tudo IA. Que eles colocam aquele efeito de câmera bem ruinzinha, né? E aí fica mais difícil você identificar se é IA ou não. Cara, ontem na minha sessão de TikTok noturna apareceram dois compilados de vídeos que eu tenho quase certeza que era tudo IA. E aí eu pulei assim que eu senti esse cheirinho de IA, e era tudo compilado de vídeo de Ring Camera. Um deles era só de criança caindo, levando porrada, abrindo a porta, batendo na cabeça da criança. Meu Deus. O que o TikTok acha que eu gosto do? Meu Deus, sabe? Eu até me admiro de alguma IA ter aceitado gerar esse tipo de coisa, né? Mas enfim, ridículo. Eu ainda tô relativamente bom pra detectar em vídeo e em texto. Em foto já é mais difícil. Meu único problema com o SymFID é que eu tenho a impressão de que é mais um padrão surgindo dentro de vários padrões. E que recentemente a Adobe também lançou algo parecido com a Creative Commons, se eu não me engano. E agora eu tenho a impressão de que a gente tá tendo mais um padrão e de que... Mas é que esse padrão aí do Creative Commons e coisa e tal, se eu me lembro corretamente, ele é inútil. Porque ele é só nos metadados. Sim. E o Swift Playground, não, o Image Playground da Apple, ele usa isso. Se você olha lá no Fotos, ele mostra lá que foi gerado pelo... E se você usa o negócio de remover coisa da foto também, no Fotos, ele coloca esse metadado. Mas daí é metadado. Aí se você converter a imagem, já perdeu. Sim, mas o meu ponto é que a cada hora que passa, cada novo evento, a gente vai ver um novo padrão, sabe? Se tratando de Google. Ainda é e pior. vai ter outro nome. Exato. E, assim, pelo menos eles ainda fizeram parceria com a OpenAI, né? Que eu já fiquei até surpreso. Acho que eles já nascem ali junto com o Google nesse SymFID. Isso é legal. Isso é bem legal e é uma das mais importantes. Mas eu queria mais nomes. E até vocês falaram, né? De como identificar isso. Eu acho que seria legal, por exemplo, se o WhatsApp já identificasse ali no chat isso, usasse a IA local ali para identificar de alguma forma, usar seja o SymFID, seja um metadado e indicar, olha só, essa imagem aqui foi gerada por IA. Por mais que as pessoas não queiram dizer que... não queiram aceitar que aquilo ali é uma fake news, se você identificasse ali no chat de forma direta que, olha só, essa imagem foi 100% gerada por IA, eu já ficaria mais feliz
de que, olha só, a galera tá espalhando uma fake ID, mas o próprio WhatsApp... Fake ID. Fake ID, não. Uma fake news ali, uma imagem fake. Fake news. Fake news, é verdade. E já identificasse no chat mesmo. E aí não digo só WhatsApp, né? Eu falo WhatsApp porque eleições estão chegando e a gente sabe o que vai acontecer. Mas imagino que WhatsApp, Telegram e Messages poderiam fazer isso. Eu não acho, assim, pra agora, praticamente impossível, mas eu acho que numa escala infinita de tempo isso vai acontecer, porque o WhatsApp colocou aquele aviso de tipo, ó, essa mensagem é encaminhada. Sim, muitas vezes. Uhum. O que já é um indicativo de tipo... Presta muita atenção nisso, talvez, né? Sim. Para as pessoas, né? Como a gente já disse, para as pessoas que se importam. Mas eu acho que... Eu não acho impossível, nem improvável de daqui uns tempos ele já avisar, ó, essa imagem aqui é artificial, não é real, né? Tome cuidado, alguma coisa assim. O que eu queria mesmo que eles colocassem é community notes... de tipo, eu não sei como é que funcionaria isso, né? Porque se você tá num grupo X lá, vai ter todo mundo que tá naquele grupo provavelmente concorda com aquilo, mas sei lá, digamos uma mensagem que vai sendo encaminhada, e aí em cada grupo vai alguém lá, tem uma pessoa dissidente, vai lá e coloca, ó, não, na verdade isso aqui, assim, e aí eventualmente com votos suficientes aparece o community notes lá. Mas a gente sabe o que vai acontecer com o negócio da foto, né? Vai aparecer lá o aviso da foto, e aí a galera do grupo lá, estão nos censurando, isso é uma perseguição, né? Sabemos que vai ser isso. Agora, não teve algumas coisas nessa Google I.O. que, como sempre tem, né? E na WWDC também tem esse tipo de coisa, que é aquele... Tem sempre aquelas coisas que tipo, mas já não tinha isso? Já não era assim? Tem isso, aí tem as coisas que também que tipo, isso aqui nunca vai ser lançado. Assim, é um demo legal, bacana, bem feitinho, tá bonito, parabéns, mas não vai ser lançado. E teve uma coisa específica que eu vivo falando aqui, que eu acompanho tecnologia já há bastante tempo, algumas décadas, tô velho, e tem coisas recorrentes que eu já vi acontecerem, entre aspas, várias vezes, e nunca acontece. E uma delas eu vi, de novo, voltando nessa Google I.O., que é o negócio do Universal Cart. Que assim... Não é... Óbvio que é uma roupinha nova pra ir pra essa ideia, mas assim, desde que existe internet com imagens, sempre teve... Não, você vai ver uma foto da pessoa com o tênis e você vai poder clicar e comprar o tênis da foto. E aí, agora, não, você vai ver ali no YouTube e você já vai poder colocar no seu carrinho automaticamente, vai montando o seu carrinho. É legal, talvez funcione, mas ninguém vai usar isso, na boa. Eu nunca vi algo assim dar certo. Eu nunca vi isso ser usado, mas eu tenho certeza que dá uma boa grana. Deve dar, alguém deve usar. Porque eu fico imaginando... Eu vou inventar uma situação, tá? Pra ilustrar o meu ponto aqui. Sai uma foto da Taylor Swift na Starbucks. Ela não deve ir na Starbucks, mas... E a camiseta não apareceu em nenhuma foto ainda. Essa camiseta esgota em 18 segundos. Porque os fãs de Taylor Swift vão atrás da camiseta. Então, pra caso assim, é bem específico. Eu tô usando aqui, inventando exemplo pra passar o ponto. Isso já aconteceu trocentas vezes. Esse Universal Cart que o Google anunciou tem essa parte da pesquisa... E a partir de coisas do YouTube, etc, etc. Eles anunciaram com 2 objetivos. E o segundo é mais importante do que o produto, que é que eles estão já faz um tempinho, assim como a Anthropic fez o MCP, que é o Model Context Protocol para juntar as ferramentas de IA com as plataformas que as pessoas usam. O Google fez o MCP para comprar na web. Então eles estão fazendo um padrão, tentando emplacar adoidado o padrão de compra agêntica. E esse Universal Cart é um jeito deles colocarem na mão de todo mundo uma ferramenta que vai usar isso. Porque eles podem falar, olha, o nosso MCP de comprar coisas na web tem já 18 bilhões de pessoas usando. E isso acaba virando padrão meio por força, sabe? Então, o demo da tecnologia tá aí. É o mesmo demo de comprar passagem aérea com a gente.
Isso você sabe que vai ter em todo o evento. Mas eu acho que aqui... Porque assim, o Google tem o dele, a Visa anunciou dela outro dia, que é concorrente dessa do Google, me parece. Tem um terceiro, a Amazon daqui a pouco aparece com dela. Então eles estão fazendo isso mais para difundir a tecnologia, que é a base do negócio todo, do que o Universal Cart. O Universal Cart é um bom demo. Enche os olhos, funciona o que o Rob falou, né? Funciona bem no evento. Ele é é tipo desfile de moda. A pessoa não vai sair na rua com um saco de lixo com correntes em volta, mas é para mostrar a tendência. Esse foi o desfile de moda do Google, para mostrar um exemplo da tecnologia, mostrar que isso existe. Brilhar os olhos, mostrar a possibilidade, botar na mão de todo mundo para falar que esse negócio tá dando certo. Para, por força bruta, tentar virar esse padrão no mercado. Porque quem controlar os canos agênticos de compra na web vai se dar muito bem, né? Então eles estão tentando fazer isso. Essa foi a minha leitura do Universal Cart. Você comentou antes do protocolo, né? Eu até puxei aqui de novo do blog deles. É o Universal Commerce Protocol, que é o UCP, que eles até falam que eles desenvolveram no início desse ano com a indústria, e tem sempre botam sempre a indústria, mas não diz quem é a indústria, e a indústria universal. A indústria universal, enfim. With them. E eles desenvolveram também eles criaram também o AP2, que é o Agent Payments Protocol, que é aqui que eu acho que eles vão ganhar muita grana, que é na parte de pagamento, que vai usar os agentes para fazer pagamentos seguros. E eu fui puxar porque quando você falou do MCP eu lembrei exatamente disso, que quando eu fiz o Bom Dia eu tive a mesma impressão de vocês. Isso daí é o tipo de coisa que assim, é lindo na demo. Pior de tudo, que eu me vi usando, porque o exemplo que eles deram com peça de computador foi o mesmo problema que eu tive. Porque quando eu fui montar o meu computador aqui de casa, eu vi vários vídeos e li várias reportagens e, enfim, vi conteúdo da peça e fui criando a minha wishlist, né, com as peças, só que nem tudo se encaixava. Algumas coisas não se combinavam. E aí eu comecei a usar o ChatGPT para isso. O ChatGPT me ajudou muito a construir o computador, e aí eu ia dizendo para ele qual era o objetivo, ele ia me guiando, ia me mostrando o vídeo, enfim. E eu me imaginei, no final do dia, vendo os vídeos e adicionando num kart do Google, e ele atualizando valores e dizendo se combinava ou não, que era exatamente o que eu queria. Mas eu não acredito que isso vai funcionar simplesmente porque as empresas não vão querer adotar. É o mesmo problema que a Anthropic teve com a Amazon. Que a Amazon fica quieta aí e não vai acessar meu site pra fazer compra aqui não. Perplexity, exato. Imagina, sei lá, Mercado Livre. Aí você pede pro negócio comprar pra você no Mercado Livre, ele compra e faz o cartão do Mercado Livre pra você. Porque toda vez que eu vou fechar uma compra no Mercado Livre, tem um botão azul gigante. Fazer cartão e fechar compra, e um botão pequenininho embaixo, só fazer a compra. Isso aí. Isso, inclusive, deveria ser crime. Alô, Procon, né? Eu acho até pior, porque eles falam na demo que eles vão atualizar com cupons de desconto e vão... O site não quer que você coloque o cupom de desconto. Pra eles, se você não usar o cupom de desconto, é melhor. Ou então, se você cair no site, sei lá, por exemplo, na Kabum, que tá mais caro do que no Mercado Livre, você comprar na Kabum, pra Kabum é ótimo. Ela não quer... Os sites não querem que você compre no mais barato, eles querem que você compre com eles. Então, o Google controlar a compra do início ao fim, isso pra mim eu acho que nunca vai dar certo. Olha, eu vou dar um ponto pra eles, porque, assim, no resumo que eu assisti, pelo menos de meia hora, não teve ninguém comprando passagem aérea, fazendo todo planejamento da viagem. Acho que finalmente nos livramos dessa maldição, desse exemplo que é o pior de todos, que por algum motivo o pessoal de IA amou, né, esse exemplo. Mas, e aí, eu não sei... Teve um sentimento geral quando eu assisti que, não sei, me parece muito lance de... Sabe o pessoal no Wall-E lá que só fica numa cadeira andando, tomando refri, sei lá? Tipo, não pareceu pra vocês que estão querendo offload coisa demais, assim? Tipo, o cara não é capaz de mandar um e-mail pro hotel lá que vai deixar o cachorrinho, sabe? O cara não é capaz de cuidar das tarefas das crianças dele. Eu acho que é justamente esse é o tipo de coisa que você deveria estar colocando trabalho pra IA fazer, pra você poder se dedicar a isso, né? Sim. Não
não quero me preocupar aqui com as tarefas das minhas crianças nem com os meus cachorros. Então eu boto a IA pra fazer coisa das crianças e dos cachorros pra eu poder trabalhar? Eu não entendi. Claro que são só exemplos e tudo. E a parte de criação visual me deu um nojinho, assim, tipo, vou botar aqui uma foto e vou gerar 20 vídeos do... Não, eu só gostei. É um fire hose de slop, assim, sabe? Tipo, já tem tanto conteúdo slop no YouTube, e aí eles vão facilitar ainda mais a criação. Me deu uma desanimada, assim. Eu não acho legal. Eu vou juntar duas dessas impressões. Teve um dos exemplos só que eu senti um pouco disso, que era de criar música. Lyra? Projeto Lyra, né? Também. Sim. Porque esse foi o único ponto em que eu senti que eles estavam falando sobre substituir o processo criativo. E eles até tentaram se preocupar, assim, isso aqui não é pra fazer a música completa, é só pra ajudar a ter as ideias, etc. Então tá aqui uma basezinha era uma bateria, ou era uma, não lembro. Pra subir na ferramenta, ela criou uma música em cima disso. Era um piano. E é engraçado, é engraçado que eles mudam a história no meio, porque ela começa falando assim, não, ele é músico de ele tem uma banda, e ele gravou aqui, teve a ideia desse riff de piano que ele gravou, Isso. E aí eu pensei, mas se ele é músico e tem uma banda, pra que ele vai usar a IA? Aí, mas ele precisa de um demo da banda dele. Então ele vai usar o não sei o que pra gerar... mas se é um demo da banda dele, por que ele vai... Como que ele gera um demo da banda dele com IA? Aí depois que gera, quando mostra o resultado... e daí ele vai usar isso aqui pra mostrar pro resto da banda pra ter uma... Mudou a história no meio do sabe? Parece que eles estavam escrevendo o roteiro, daí viram, não, pera aí, isso aqui vai pegar mal, muda isso aí. Eu senti isso, assim, e eles tentaram falar, não é uma substituição, é uma ajuda, eu senti isso. A parte de criação de vídeo, né, de você ter... tá aqui a foto, o vídeo da mocinha tocando violão, sentada na frente aqui da quitanda, e ela botou 3 ou 4 imagens com estéticas diferentes e criou um videozinho de né, ela girando ali, trocava de estética, o outro de explicação, faz aqui uma animação de massinha explicando como é que funciona as proteínas. Eu gosto, sim, vai ser usado para slop, blá blá blá, vai. Mas como uma ferramenta de produção e assistência... Mas não de assistência, de produção mesmo, eu gostei. Especialmente aquele que mostrou a foto da moça e o vídeo, e aí o carro e o clipe. Eu não me expressei direito. Eu não gostei daquele do carro, da mulher no carro lá. Aquilo ali eu acho nojento. Eu não sei porquê, só me dá uma ânsia. É faniquito. Eu adorei aquele que era um carinha andando e aí eles trocam o fundo, trocam ele por outro personagem. Isso eu achei fantástico. Eu não sei por que um me incomoda tanto e o outro não. Eu não sei explicar. Eu acho que é porque, sei lá, em um você tá criando uma coisa totalmente nova que não existe e a quantidade me irrita, assim. Por que você tem que criar 20 versões de... Sabe? Cria 2. Não tá bom. A quantidade me irrita, eu não sei por quê. Eu acho que é um lance de quantidade versus qualidade, mas a parte toda de edição, essa eu achei bem legal. O lance lá das fotos também, de que pegou, fez umas edições ali. Se bem que a foto final ficou muito longe da original pro meu gosto. Qual que era essa? Okay. Não sei se eu lembro. Que era um pessoal, tinha uma foto que a galera tirou em grupo, e aí ele vai passando o cursor em cima, e aí mostra assim, aqui é uma perna, aqui não sei o quê, daí clica na perna, apaga a perna, e aí circula tudo bem, ali... tinha 3, era gerado por IA. Aumenta o quadro, bota o texto, tipo, isso é bacana. Eu acho que me incomodaria menos se eles mostrassem exemplos, tipo o lance do que a gente falou da pessoa do iFood criando o app pra entrega, sabe? Por que deram um exemplo de um músico? Por que não dão um exemplo? Fulano sempre quis criar uma música, mas ele não sabe tocar e ele não conseguiu aprender, ele não tem tempo, mas ele quer criar alguma coisa pra ele, sabe? Por que não usam esses exemplos, né? Por que tem que ser um... Porque daí você já tá implícito
que um músico vai ter o seu trabalho substituído por isso aqui. É porque você diz que é uma ferramenta profissional, outro você diz que é uma ferramenta amadora. E eles vão posicionar como ferramenta profissional. Sendo que é uma ferramenta amadora, pelo menos por enquanto. Eu fiquei bem curioso pra ver justamente essa parte de edição, porque eu imagino, eu queria mais ver, né, tipo, um vídeo, se eles colocassem, por exemplo, um vídeo corrido e fossem editando, colocando uma pessoa pra editar usando a IA, eu acho que eu ficaria mais feliz, porque nem sempre você tem tempo de aprender um software inteiro para editar um vídeo para uma rede social, por exemplo, um trabalho. E aí você poder editar aquilo ali usando a IA, eu acho que seria muito interessante. E eles falam, né, que esse Omni você vai poder editar o vídeo. Então eu fiquei curioso para ver isso. Como essa edição funciona. Por exemplo, eu poder, com ela, conversando com a IA, cortar espaços em branco, por exemplo, silêncios do áudio, ou então adicionar algum efeito. Isso eu fiquei curioso. Eu acho que seria mais produtivo e funcionaria, por exemplo, muito bem para rede social. Então, esse trabalho eu queria muito ver. E eles não mostraram, né? Acho que tem esse vídeo do carinha correndo, se eu não me engano, mas não é o que eles queriam focar. Eles focaram muito na criação. Mas eu tô curioso pra isso. Eu tô louco pra mexer nessa ferramenta e ver. Porque, por exemplo, você perde muito tempo. Eu fui fazer um vídeo uma vez pro meu Instagram sobre uns episódios de X-Men que tinha lançado e eu perdi muito tempo editando. E aí eu queria ver como é que seria, por exemplo, hoje com uma IA, eu pedi pra ela fazer essa edição pra mim. Se seria mais rápido, se não seria, se ficaria muito AI slop ou não. Então, esses detalhes, assim, eu acho que eles pecam. Eles vão muito no criação e pouco na edição mais fina, sabe? Eu não sei como é que eu posso explicar, mas numa edição mais simples, talvez. Agora, uma coisa que eu sempre fico também em dúvida quando eu vejo essas coisas é tipo, onde que eu vou pra usar isso aí? Tipo, então, exato. É por no isso que... Gemini, é no... Porque, por exemplo, eu entrei agora aqui no Gemini na web, que eu tenho a conta empresarial lá, aí eu já vi aqui que tem um negócio de criar vídeo, tem um negócio de criar imagem, tem um negócio de criar música, mas onde eu vou pra editar foto, que nem eles mostraram lá? Eu nunca acho as coisas, porque tem tudo nomes diferentes e a interface ali nos slides parece tudo igual e, tipo, eu nunca sei onde fica. Esse é o problema do Google que eu falei, de todo mundo ter o produto ser igual ao do vizinho, mas ser nome diferente, utilidade diferente, de lugar diferente. Por muito tempo eu não sabia nem usar o Gemini. E é só você em Gemini, mas é tão difuso e disperso e perdido, então entendo bem essa sua dúvida e não sei responder. E aliás é bizarro, porque, por exemplo, a minha conta que eu uso o YouTube no Safari no Mac não é a mesma que eu uso as coisas da empresa e ela tá sempre logada. Sempre. Tipo, eu logo uma vez por ano, digamos assim, e fica. O Gemini, quase toda vez que eu entro, eu tenho que fazer login. Ele desloga sozinho. É estranho, porque é o mesmo, tipo, é o sign in with Google lá, né, single sign-on, mas por algum motivo o Gemini fica saindo sozinho. Eu agora peguei aqui só botei no Google, literalmente, Gemini, Omni, e aí eu caí dentro do Gemini com a parte de vídeo selecionada. E aí é o que mais me incomoda, né? Que aparece aqui, use o modelo ou descreva um vídeo na conversa, ou seja, é na criação. A parte de edição ignora, esquece a parte de edição, que é exatamente o que mais me incomoda. Por que não editar um vídeo, né? De uma forma mais simples? Seria algo tão bobo, eu acredito que é trivial, mas enfim, eles querem que a gente crie o conteúdo. Eu acho que esse que é o pior. Mas eles mostraram no evento editando. Exato, onde vai pra editar? Eu vou fazer enquanto a gente conversa, eu vou fazer um teste aqui rápido e vamos ver. E tinha muita coisa também que é disponível ou só em Estados Unidos, ou que vai ficar disponível no futuro. Então tem uma regionalização, uma limitação grande. Se eu não me engano, esse lance foi uma das coisas que eles falaram que estava disponível para assinantes, e não era só o plano mais top, era qualquer plano pago, basicamente. E tem um novo intermediário também de $100, né? O de 250 vira 200 e tem o de 100 agora. E não tinha... esse era um recurso que eles não falaram de limitação de região, não que eu me lembre, pelo menos. Ou talvez o resumo estava errado também.
tava cortado, não sei. Agora, enquanto o Arthur vê, deixa eu falar de umas coisas que eu achei legais. Tem todo o lance do Spark e do Halo. Android Halo. O Spark, ele é o agente 24/7, que até vai rodar com o Gemini 3.5, que eles anunciaram no evento também. E é parecido com os agentes de usar o computador, mas que funciona no computador, só que na nuvem. Você pede pra fazer um negócio, fecha o computador, você volta no dia seguinte, tá feito. Você controla pelo telefone também, que é o que eles todos estão fazendo, né? Que é tipo o OpenClaw, o Personal Computer, a Anthropic vai ter o dela também, o Facebook tá fazendo dele, que me dá um arrepio só de pensar. Mas o fluxo de você ter, basicamente, um computador virtual que você dá comandos pelo telefone e ele lá no computador faz o que você pede, isso é perfeito. É como eu tô usando uma parte, pelo menos, do Personal Computer. Mandei pra vocês ontem um print de um pedido que eu tinha feito no telefone e ele rodando aqui, remoto, tudo bem que é no Mac Mini, mas remoto, tava trabalhando aqui pra mim. Isso é uma coisa, traz uma questão, que é uma coisa que o Paulo Silveira até fala da Alura, que é sobre a hora que você acostuma a usar esses agentes que funcionam assim, cara, a cabeça não para. É um atrito tão pequeno pra você botar umas ideias pra rodar, que você tá o tempo inteiro pensando e você quer pegar o tipo, faz isso aqui, faz isso aqui. É tão fácil que tem que tomar cuidado. Fala, não, eu não vou mexer nesse... Não vou abrir e pedir pra fazer um negócio. Amanhã eu vejo isso, sabe? Eu já tava entrando nessa só com codex aqui, já de tipo... Putz, mas antes de eu sair do computador aqui, deixa só eu mandar mais um negocinho ali. Não, mas daí agora que eu mandei, deixa eu só ficar olhando um pouquinho aqui, porque de repente ele vai pedir permissão pra fazer alguma coisa, daí eu vou voltar daqui a 8 horas e ele não vai ter feito nada. E aí você entra em loop, assim, e não para nunca. Então eu também... E o Codex agora tem um lance também, que no app do ChatGPT do iPhone, você acessa o Codex que tá rodando no seu Mac. E consegue comandar por ali. Eu configurei isso, just in case, mas não mexi, porque realmente eu tenho medo de ficar muito com a cabeça mil e só mexendo nisso. Mas é útil e é legal mesmo. Então, o Spark e o Halo também, que tá vendo lá com o Android, são coisas que eu acho que, numa escala não tão infinita de tempo, todo o sistema, todo o ecossistema, computador, então Android e Windows e Mac, que eles não têm o sistema, quer dizer, até tem, né, o sistema deles lá para computador de IA, mas no fundo, o mexer no computador, dar tarefas para o computador fazer a partir do telefone vai ser corriqueiro, né? Eu tenho cada vez mais pensado como uma geração pequenininha vai existir num mundo em que não vai ter a memória de como é que era o mundo antes disso, assim como a geração de hoje em dia não sabe o que é o mundo sem internet ou sem rede social, vai ser a mesma coisa. Então esse novo jeito de você interagir, isso pra mim fecha 100% a conta e é útil, é legal, é útil, é a palavra que me vem, sabe? Traz adiantos na vida, então isso vai rolar. E eu gostei bastante de ver. E cai naquilo de que quanto mais você usa os serviços do Google, mais fácil você tem de criar o seu próprio Jarvis, né? Então eu super imagino esse Spark funcionando como seu assistente, literalmente, porque você tem todos os seus dados lá, então ele já sabe seus e-mails inteiros, ele sabe todas as suas fotos, todos os seus documentos. Então, para ele é muito mais fácil de entregar informação com isso. É assustador, obviamente, mas... Lembrando que injeção de prompt ainda existe. Ainda existe, né? exato. Então, sim. Esse é o motivo de eu ainda não ter me aventurado com esses agentes super integrados com e-mail e etc, porque eu tenho medo disso. Eu tenho medo que daqui a pouco alguém vai deployar uma mega operação de prompt injection e vai pegar muita gente mundo afora. Isso é um risco, por isso que tá todo mundo, tá aqui, mas não usa. Ou então usa, cria um e-mail pro seu agente, a máquina separada já serve pra isso, mas isso é um problema que sempre vai existir. É que nem phishing, é phishing pra computador, então isso sempre vai existir. Exato. Bom, e eu tô aqui brincando com o Gemini Omni de algumas coisas, né? Primeiro que eu acho que eu levei mais tempo tentando tirar meu vídeo do Google, do Fotos da Apple do que eu esperava, mas consegui. Mas ele tá com alguma dificuldade pra gerar o vídeo que eu pedi. Mas tudo bem. Primeiro que ele precisa de um vídeo de só 10 segundos pra edição. Eu coloquei o vídeo e pedi algo simples, que era melhoria de cor, remoção de áudio e uma adição de uma música. E eu pedi pra ele colocar um quadrado pequeno com uma foto minha, que ele já tem acesso, no canto esquerdo. Ele não conseguiu, pediu a imagem. Eu vou tirar agora a parte, mas
final ali do texto e vou pedir só para ele melhorar a qualidade do vídeo, remoção do áudio e adicionar uma música que combine. Não é nada demais, seria uma edição simples, né? E vamos ver, ele falou que vai levar alguns minutos, é um vídeo de 5 segundos. Então, vamos ver se vale a pena se até o final do episódio eu consigo alguma coisa útil. E até só pra sair um pouquinho das críticas que eu tinha feito do Anti-Gravity, né? Eu particularmente gostei muito mais dessa Google I.O. do que do ano passado. Apesar de ter muito produto fazendo coisas parecidas, né? O que eu mais gostei é que eles falaram muito de IA, mas você vê que eles estão com alguns produtos interessantes e que parecem que a gente vai poder usar mais, né? Muita coisa vai surgir primeiro para os Estados Unidos, infelizmente, mas eu sinto que a gente pode começar a brincar mais, principalmente com a pesquisa. Então, tudo que eles falaram da parte de pesquisa do Google, eu gostei bastante, porque é algo que a gente usa no dia a dia, né? Então, como evento como um todo, eu gostei. Eu achei a direção melhor desse evento, a história que foi contada, e apesar de realmente ser um evento muito longo, que foram 2 horas e 45, eu me cansei muito menos do que ano passado. Ano passado, nossa, foi muito difícil. E eu adoro esses eventos, tá? Eu adoro a Google, eu adoro a WWDC, mas ano passado pra mim foi muito mais difícil acompanhar do que esse ano. Esse ano eu consegui acompanhar super de boa e do início ao fim me prendeu a atenção. WWDC de 1h30 eu já fico cansado. Pois é. E a WWDC. Exato. Eu sempre acompanho todo ano a Google I.O. também. Parece que eles foram aumentando aos pouquinhos esse evento. Tanto que eles tiraram a parte de Android, né? Agora o Android tem o The Android Show. E mesmo assim eles conseguiram manter um evento de 2 horas e 45. Então eu fiquei bem surpreso. Mas, de novo, pra mim foi um evento melhor do que outros anos. E a direção de contar a história foi melhor. Ainda rolou ali talvez um One More Thing, né? Com os óculos no finalzinho, com aqueles óculos da Samsung. Nossa, nem falamos dos óculos, verdade. E olha que foi uma coisa que eu achei simples, mas legal, né? Porque eles falam que é um óculos, mas o foco dele é o áudio. Eles não falam nem da câmera, que ele tem câmera, mas eles falam, não, que o foco dele é um óculos inteligente com áudio para você conversar com o Gemini. A gente volta pro papo dos AirPods com câmera, né? Porque Exato. Isso é basicamente a experiência que teoricamente seria possível com AirPods com câmera. E aí exato. Você não precisa usar óculos, né? Pra quem já não usa óculos, não tem que usar óculos, entre aspas, só por isso. Então, achei bem legal. E com as novidades de acessibilidade também que a Apple anunciou, que tem algumas coisinhas ali envolvendo para pessoas com deficiência visual conseguirem navegar no ambiente melhor. Imagina uma pessoa deficiente visual com AirPods com câmera, né? Ou com óculos com câmera, que nem eles mostraram ali. Isso é realmente muito bacana. E tem parceria com a Warby Parker, né? Que sim. Eu conheço por causa de podcast, que eles patrocinavam podcast. Patrocinadora de todo o segmento de podcast de tecnologia, e aposto que de outros também, que eu só escuto de tecnologia, mas eles, por uma época, patrocinavam todo mundo. E é um pacotão, né? Porque é a Samsung com o Google e mais essas 2 empresas de óculos fashion, né? Que eles falaram. E a Warby Parker. A Warby Parker é aquela que tem um lance que cada óculos que você compra, eles doam, né? Um par, uma coisa assim. Não lembro disso, não. não. Também não que eles sabia contavam disso. a mesma história do colchão. Você corta o middleman, então é mais barato, custa a mesma coisa. Sim. Mas, e teve... Isso que o Arthur falou foi interessante, de eles terem apresentado como óculos de áudio. Eu tava no slide grandão, sei lá como é que era. Tipo, óculos de áudio, não lembro como é que é o termo que eles usaram. Né? Oreo Glasses. Era isso? Então, ok, então era isso. Mas teve um exemplo, uma demonstração que fechou todo o ciclo, né? Que era a mocinha que tava lá usando os óculos, tirou uma foto do público, pediu pro Gemini fazer uma versão da foto com um negócio, uma foto atrás e um balão escrito Google I.O. e mandando o relógio dela. E aí eles falaram, gente, é um demo, vai dar errado, mas se der certo, vamos aplaudir. Aí deu certo, mas mostrou todo esse ciclo, né? De fazer a foto, dar o comando, o negócio fazer e mandar pro relógio dela o resultado. Isso eu achei bem legal. Como é legal um evento ao vivo. E eu ia verdade, falar exatamente né? isso. Nossa, quando o carinha, ele fala, e tá conversando com a menina, né? Que faz todo aquele teatrinho e tal, e ela ali gerando, você vê que ela tá nervosa. E aí quando termina a demo, ele vira, parece que tá suando. Eu tive a impressão de ver o suor escorrendo e ele falando,
Nossa, funcionou, né? Que bom, tipo... Teve isso de imprevisto, assim, né? Todo mundo tá sujeito a passar por apertos no palco, né? Mas teve uma apresentadora, uma hora que ela foi falar alguma coisa, e ela fez uma cara assim, parece que ela segurou um arroto, sei lá, ela fez um coisa assim e olhou pros lados e seguiu. Dura 1 segundo, sabe? Mas eu fico imaginando ela ali falando, ela fez uma cara assim, sei lá, se ela tava com um desconforto ali na hora, mas eventos ao vivo tem dessas coisas e não tirando sarro. Que legal, que humano, né? Sim, incrível. Exato. Eu achei muito bom por causa disso. E eu até fui confirmar, eles falam que o óculos é um acessório ao smartphone. Eles deixaram isso bem claro. E Android e iOS. Exatamente. Sim. Teve exemplo lá. Aliás, quando eu estava mostrando, você dá o comando pro computador a partir do telefone. Também era com um iPhone rodando ali os comandos, né? Aliás, quando eles mostraram o app do Gemini, eles mostraram no Mac, né? Que eu achei bem curioso. Foi um segmento inteiro dedicado ao app de macOS, mostrando, olha como funciona legal no macOS. E teve uma parte da demonstração que foi muito legal. Que está com o Finder de um lado, o programa do outro. Ele foi no Finder, só selecionou os arquivos, não fez mais nada. Ele selecionou o arquivo, que foi na demonstração lá que você não gostou de dar a instrução do cachorro pra creche lá. Mas só com o arquivo selecionado, o programa foi lá, pegou o conteúdo, entendeu o que era e montou o e-mail a partir disso. Eu achei bem legal. Porém, é tão difícil você selecionar o arquivo e arrastar pra dentro do ícone do Gemini, sabe? Mas o ponto não era arrastar. Era mastigar os dados e botar de um jeito estruturado numa tabela. Mas é porque, veja como você focou, ele só selecionou no Finder. Mas sabe por que eu menciono isso? Não é porque eu não acho legal, acho legal. É porque daí você tem que dar acesso de acessibilidade pro app, e aí o app tem acesso irrestrito ao seu computador inteiro. E eu odeio isso, eu já falei 1000 vezes aqui. Então eu não vou usar esse recurso. E aí eu digo, tipo, só pra você não ter que arrastar, vale a pena você liberar geral o acesso a todo o seu computador pro app do Gemini, só pra você não ter o trabalho de arrastar 2 arquivos do Finder pro ícone, sabe? Acho que você tá reduzindo não vale a pena. Um pouco a utilidade. Não, eu entendi o que ele fez. Eu tô falando que eu posso fazer a mesma coisa só arrastando os arquivos pra dentro do Gemini. Ele vai fazer a análise, ele vai compor o e-mail, tudo. Entendeu? Mas pra eu não ter o trabalho de arrastar os arquivos, eu tenho que dar acesso o meu computador inteiro pra ele. É isso que eu tô falando. Teria a mesma funcionalidade. E pra fechar o assunto, não consegui fazer edição do vídeo. Ele falou que eu violei as regras de compliance ou coisa parecida. Eita, que vídeo você botou? É um vídeo da CCXP só com a logo e a galera gritando. Não tem nada. A logo da CCXP tá no Content ID. Provável. Então desisti. Talvez pro próximo ADT eu traga alguma novidade. Muito que bem. Quero agradecer os mais detensos, nossos clientes Platinum que nos apoiam lá em gigahertz.fm/apoio. Quero agradecer também o patrocínio da Firmou Consultoria, o Edu, que edita aqui o podcast. Lembrando que vocês podem entrar lá em gigahertz.fm/feedback e deixar o seu alô ADT, que não deu tempo de fazer essa semana, mas estamos acumulando aí para a próxima. E para falar com vocês, como é que faz? MVC Mendes no Threads, apresento por aqui o A Fonte e o Área de Trabalho. Para a Lura apresento o IA sobre o controle e os textos vocês encontram no Net5Mac. Bom, para falar comigo é só ir no Instagram ou no Threads, no @Arthur_Dividir, e às terças e quintas-feiras lá no Bom Dia Tech. Muito bem, eu tô lá no mastodon.social, @_inside, apresento também o Olá Mundo aqui na Gigahertz. Então é isso, tudo dito e posto, a gente volta semana que vem. Falou! Até!